Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tilipa, fundador do projeto da Perifa para Faria Lima e sou o host aqui desse podcast Quebrando a Regra. E hoje mais um episódio super especial, porque eu tô aqui com o primeiro parceiro desse projeto, o cara que acreditou lá na nascente, falou: Thiagão, gostei desse projeto, quero ajudar, minha empresa está à disposição de vocês. E como eles são lá do Rio Grande do Sul, eles estavam passando aqui para São Paulo, eu falei: poxa, vamos gravar. Vamos contar toda essa história. Galera da Academia Rafael Toro, Santi, bem-vindo, beleza? Beleza, Thiagão, prazer estar aí. Toro, cara. Pô, prazer, obrigado, prazer. meu. Obrigado. Estavam perdidos aqui em São Paulo, falei, vamos gravar, meu. Vamos gravar, trocar essa ideia. Porque vocês têm um projeto muito legal na parte de finanças, de educação, mas também vocês têm uma história espetacular aí para compartilhar com a galera, certo? Com certeza. Cara, quando a gente ouviu como seria o projeto, tudo, não tinha como a gente não entrar, até porque a gente sempre gosta de participar disso, e quando a gente olhou tantas pessoas vendo algo que também a gente já via, de que, putz, trazer mais pessoas para o mercado, e a gente também saber que é uma ânsia do mercado ter pessoas, então a gente viu, putz, vamos atrás disso aí que vai ser muito bom. Então, obrigado aí pelo convite e obrigado aí por também deixar a gente entrar nesse projeto junto contigo. Que isso, cara, uma honra. Desde o primeiro dia que mandou uma mensagem lá pra gente conversar, né? A gente falou, não, tamo dentro, né? Pode contar com a gente aí pra ajudar cada vez mais pessoas a entrar no mercado financeiro. Né? Ah, obrigado, Toro. Eu agradeço mesmo de coração em nome aqui do DPFL, porque é a história da minha vida, basicamente, o projeto. O que fez mudar minha vida, de sair lá da periferia da Vila Medeiros, foi a educação e trabalho, né? Então eu não vejo outra forma que não for a parte de educação e trabalho. Eu não vejo uma população se desenvolver sem isso, né? Então o trabalho que vocês fazem hoje no mercado financeiro é maravilhoso, cara. Vamos trazer mais gente com a tua história pro mercado aí, né? Não, e é muito dúvida. parecido com a nossa também. Sem dúvida. O meu pai falava isso também, assim, de, cara, estuda. Eu tentei jogar futebol também, depois a gente vai contar mais ali, mas eu jogava bem, mas ele fala, cara, quando tá jogando, tem que estudar, senão tu não vai jogar. Aí eu sempre estudei, então, e o estudo mudou minha vida. Então, acho que quando eu trabalhava em mercado financeiro, banco, conheci academia, eu falei, cara, é isso que eu quero levar para outras pessoas. Então, a gente vai contar mais aí, não vou dar tanto spoiler aí. Ah, beleza. Vamos dar só um spoiler aí pra galera? Quantos alunos a Rafael Toro já formou? A gente tem mais de 20 mil alunos. Caraca, meu. Dá meio estágio de futebol aí, que a gente fala que gosta de futebol, né? É gente pra caramba, 20 mil. E, cara, E tem mais um detalhe, né, Toro? 20 mil a gente formou, entrou no curso lá, matriculou e tal. Só que a gente tem mais de 150 mil pessoas que já baixaram algum material nosso para estudar. Então, ou baixaram o material lá, né? Então, a gente tem material gratuito lá no nosso site. Então, a gente tem... Se o cara quiser estudar lá, tem apostila, tem simulado. Então, mais de 150 mil pessoas já baixaram esses materiais. Caraca. A gente vai falar bastante hoje da Academia Rafael Toro de Finanças. Você que quer aprender um pouco mais de finanças, quer trabalhar num banco, quer trabalhar numa mesa de operação. O mercado financeiro no Brasil cresceu muito, né, Toro? Principalmente influenciado pelos youtubers, né, que hoje tem bastante gente. O Gustavo Cerbasi já esteve aqui, né, ele fala da Natália, tem o Thiago Nigro, tem muita gente que alavancou esse mercado. E o brasileiro entrou também na bolsa, né? A gente vê a galera, o favela investidor. Então esse tema de finanças hoje é latente no Brasil e legal, que a gente vai poder compartilhar um pouco dessa história com a galera. 200 mil pessoas, a gente deve ter mais ou menos 5 milhões de CPFs na bolsa, né? Então é bastante gente. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Porque assim, não é só a entrada na bolsa, né? Tem todo o ecossistema educacional, de trabalho, enfim, novas funções, né? Principalmente a parte de tecnologia, que eu vejo o pessoal também utilizando muito, análise de dados para poder fazer melhores investimentos. Tanto que... e a bolsa ela ajuda para aquecer a economia, né? É um recurso onde as empresas buscam dinheiro de uma forma mais barata, conseguem contratar mais gente. Então, quanto mais investidor estiver lá, mais fácil está o crédito para todo mundo. E com isso a gente gera economia maior, né? Então, é um ciclo, né? Então, é importante trazer mais pessoas para esse mercado, que o ecossistema ele se nutre disso, né? Entendi. A gente vai falar bastante hoje da Academia Rafael Toro, mas todo mundo que senta aqui, eu gosto de tirar o máximo
de entender um pouquinho da história. Vou começar com o Santi. Quero saber do Santi, lá pequenininho, no Rio Boa. Grande do Sul. Como é que começou a sua trajetória profissional, cara? Conta um pouquinho aí. Beleza. Então, assim, como a gente estava conversando antes ali, minha família, meu pai é funcionário público lá, minha mãe é dona de casa. Então, eu nasci em 92. Então, a gente morava lá numa região, lá em Porto Alegre, bem rural, assim. Então, estrada de chão, sem asfalto, tudo meio um sítio, assim. Nunca passamos fome, mas também nunca tivemos as melhores coisas. Era bom quando era o dia do rancho, aí tinha uma coisinha melhor, depois passava o mês lá mais tranquilo. Lembro que a gente comprava um refrigerante para o final de semana inteiro, então comprava lá, então classe média, assim, mas da periferia também, como a gente está aqui falando, né? Então, estudei escola pública a vida inteira, desde do pré até o terceiro ano do ensino médio. Então, vivi bastante isso, comi merenda na escola, até brinco com a galera lá do escritório. Quem comeu merenda no potinho azul, aquele lá, que era lá da Prefeitura de Porto Alegre, sabe o que é comer merenda no potinho azul. Sim. Então foi bacana, assim, aprendi muita coisa, aprendi a me virar muito cedo. Então, quando eu fui para a 6ª série, já ia para o colégio de ônibus. Daí eu comecei a jogar futebol também, então com 5 anos eu jogava futebol e comecei a me destacar. Com 9 anos eu fui jogar profissionalmente, vamos chamar assim. E aí foi que comecei a jogar profissionalmente, já ia pro colégio de manhã ali, do colégio ia pro treino de tarde de ônibus sozinho, com 10, 11 anos. Então, aprendi a me virar muito cedo, então isso foi muito bom pra mim. Com 14 anos eu começo a jogar mais sério futebol, aí eu começo a estudar de noite. Então, eu fui pro colégio público estudar de noite. Cedo, né? Cedo ali, 14 para 15 anos, eu estudando com a galera lá de 30, 40, aquela galera que estava trabalhando o dia inteiro lá e que era a oportunidade de crescer ali estudando. Então, ajudei muito essa galera lá desde então, porque, querendo ou não, ali a gente mais jovem tem mais facilidade em algumas coisas e eu sempre tive facilidade no estudo ali, principalmente matemática, gostava bastante. Então, ajudava toda a galera ali, então foi bem bacana esse processo. E o meu pai, como eu falei antes ali, ele falava assim, cara, tem que estudar. Tu joga futebol, tá bem e tal, não sei o quê, mas tem que estudar. Porque tu não sabe o dia de amanhã. Daí ele falava muito dele, que ele estudou até a 4ª série só. Então ele veio do interior pra cá, pra Porto Alegre, foi taxista, foi difícil. Ele falou, eu não estudei e pra mim foi muito difícil. Eu quero que tu estude porque vai ser mais fácil. E acho que ele tava certo pra caramba. Nossa, corretíssimo. E você, Toro, como é que foi a caminhada? Mas que ele aí? viu que não me jogava bola aqui. Mas que não era tão bom no Na verdade, futebol, o pai né? dele olhava assim, eu tô vendo, aqui não vai vingar. Já conhecia mais. É um detalhe, né? O meu pai, quando eu nasci, ele tinha 58 anos. Caramba, meu. Então agora, hoje, eu tenho 30, ele tem 88. Pô, manda um abraço aí pra ele. Manda um abraço, seu Aurélio aí, deve tá lá, tá guerreiro já lá, faz hemodiálise, já teve um monte de problema, mas tá lá, firme e forte lá, mas me ensinou muito enfim, acho que ele tinha uma visão muito à frente. E ele olhou assim, putz, o que eu passei de dificuldade por não ter estudado, levou muito não, e mesmo assim ele teve sucesso ainda, conseguiu passar em concurso público, um monte de coisa, então ele conseguiu de alguma forma vencer isso, mas muito mais duro do que comigo, porque ele falou, cara, estuda. E é o que a gente estava falando aqui, né, de o estudo muda a vida. E pra mim mudou demais e depois a gente vai contar mais sobre isso aí. Não, mas jogava bem. Jogou com o Thiago Volpe, né? Joguei Thiago Volpe, o Jair. O Jair que tá no do Atlético Atlético. Mineiro. Tem uma galera aí, o Fernando Volante, aquele que jogou no Grêmio. Sei, o Fernando. Tem seleção brasileira. Bastante gente aí que tá o Cruzeiro, tem o Brock agora, o zagueiro também. Tem bastante gente aí que... Vocês estão ligados, o Elias foi o primeiro episódio aqui, né? O Elias? O Zé Elias. O Zé Elias. Legal. Zé Elias, Eu vi, ele Zé falou da que sempre Fiel. foi o camisa 5, né? Cara, mas é aquilo que a gente tava falando. Ele falou, puta, tive que treinar pra caramba. É isso. É o que ele falou assim, consegui jogar com o Ronaldo, com o Romário, mas eu não era o camisa 10, eu era o camisa 5, né? E o mais engraçado, que a gente fala, o Zé Elias, camisa 5, Brucutu. No Grêmio seria ídolo, hein? O Zé Elias. Da Carrinho, né? Da Carrinho. Pô, seria não, ídolo. só não seria ele por um motivo. Não fala espanhol. É. No Grêmio, se falar espanhol e for ruim, é ídolo. Mas Tinha que ser Ré Elias. José Elias. o Zé Elias. Mas assim, eu fiquei impressionado, cara, porque ele também começou muito cedo. Mas foi muito engraçado, a gente recebeu o Miltinho aqui, que é um diretor do Google, e ele falou, cara, eu encontrei o Zé Elias num jogo de futebol do salão, ele jogava demais. Olha pra gente ver, né? Pra nossa realidade ali de colégio, jogava muito. Pro futebol, putz, não tinha a mesma classe
do Romário e do Ronaldo. E o Zé fez uma carreira espetacular. Inter de Milão, seleção brasileira. Beijão, guardado muito as proporções, né? Mas um exemplo aqui que eu jogava meia boca, assim, tentei jogar, não deu, era reserva e tal, lateral direito, assim. Aí quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, a gente ganhou 13 títulos dos campeonatos bancários lá em Porto Alegre. E aí eu fui capitão, goleador em vários dele e era vamos lá, o pior do time lá na categoria de base. Então, é o contraste, né? Às vezes a gente olha o cara no campo, o cara é perna de pau, mas é que depende do meio que tá inserido. É verdade. Se tu tira o cara dali e bota jogar no futebol de amigo, o cara com certeza é fenômeno. É aquele exemplo, bota muito, né? Da bolinha de um lado e outra bola grande, né? Já viram? E aí parece que a bolinha é muito maior do que a outra, né? Só pela referência que tu tem ao lado. Então tem muito disso, né? Mas jogava bem aqui. E você, Toro? Não quis ser jogador? Eu tentei. Tentou também? Tentei, mas jogar bem menos que esse aqui. Bem menos. Eu só tinha a perna direita. Né? Eu corria e perna direita, acabou, né? Mas a gente falou que a gente veio muito da... A minha família, né, ela é classe E, D, né? Então a minha mãe, ela começou a segunda série com seus 20 e poucos anos de idade. Putz, então, que legal, cara. E a minha mãe, ela engravidou de 18 anos de um caminhoneiro que fugiu. Então meu irmão mais velho, ele não tem registro do pai. E aí meu pai veio do Chile praticamente exilado, ele ficou 6 meses num porão, lá por causa da ditadura chilena. Então, você tá brincando, cara? E aí meu pai chegou em 75 e até foi tão pesada a ditadura lá, né? Que meu pai tinha uma namorada lá e ela desapareceu. E aí meu pai em 75, em fevereiro, ele veio pro Brasil, né, fugindo do Chile, e aí ele não conseguiu chegar até em São Paulo, porque faltou dinheiro, ficou só com $5 no bolso e ficou em Porto Alegre. Aí ficou 2 semanas lá, se alimentando com isso e conseguiu um emprego na RBS, que é da Rede Globo, né? E aí meu pai conheceu minha mãe e ele é 7 anos mais novo que ela. Então uma diferença bem grande. Minha mãe tinha 29 e meu pai tinha 22 na época. E minha mãe já tinha um filho de 10 anos. Então, uma diferença muito pequena, né? Entre uma pessoa de 22 para uma pessoa de 10 anos de idade, né? E aí depois, lá em 2007, né? Meu pai foi no enterro de um amigo dele. E lá ele encontrou aquela namorada dele, de 74, 75. E aí ele perguntou, o que houve, né? Chega a polícia, a gente pega, tudo mais, né? Ela falou, não. Aí meu pai brincou com ela, né? Por quê? Fugiu de mim, tá grávida? Ela, sim, esse aqui é teu filho. Caraca, Toro. 32 anos a pessoa já tinha. 32 anos. Caraca, meu, que história, meu. Aí assim que meu pai parou no Brasil, na verdade meu pai já tinha um filho que ele não sabia e a minha mãe tinha um filho de 10 anos quando eles se conheceram, né? Eu nasci em 85, sou 7 anos mais novo que o Vitória aí, né? Nasci em 92. Parece mais, né? Parece mais, né? A vida tá cansada já, né? Ele trabalhou na corretora que ele trabalhou, não tinha teto, aí pegava só o sol, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, tu parece bem mais novo, né, que tu é, né? Parece só ter uns 42, 43, né? Eu falei, tem 37. Obrigado, 37. Maravilhoso. Mas, então, a minha família não é de, eu digo sempre, não é de muitas posses, né? Eu até brinco com o pessoal, digo que a minha mãe é a melhor investidora que eu conheço, porque para ela conseguir combater a inflação 88, 89 lá, para congelar os preços, ela comprou um freezer, né? Pra ela poder congelar a comida. As coisas. Que no década de 80 não era muito normal, né? E ganhava salário, tinha que fazer rancho. Porque esse final do mês os preços já tinham dobrado, tu comprava metade. Então, pra gente conseguir comer as mesmas coisas do início do mês, tinha que congelar. Então, não é que nem hoje, né? Tudo é... Parece que não existiu aquela que faz você falar, não, hiperinflação. Foi ontem. Não, E a molecada jovem, né, assim, de fato, assim... Nossa, nós temos uma inflação alta, 5%, 10%. Não. Tipo, é alta porque a gente quer combater. Mas antes 10% às vezes era na hora. Né? Quem ia nos mercados antigamente, aí, se a gente estiver assistindo, você lembra de uma maquininha que tu passava na bolacha, lá no biscoito, e que tu colocava o preço em cima do outro preço. Sim. Tu entrava o preço às 10 da manhã era um, meio-dia era outro. 3 da tarde era outro preço. Por causa da inflação durante o dia, né? Então, a minha mãe comprou um freezer pra gente poder combater a inflação. Então, assim foi a minha vida, assim. Então, também, meus pais sempre se dedicaram muito a gente ter educação, né? Eu não acabei estudando em colégio público, né? Minha mãe conseguiu, e meu pai conseguiu fazer que eu conseguisse pagar colégio particular. Então, minha mãe tinha 2 empregos e mais, trabalhava de noite, fazendo artesanato. Trabalhou pra caraca, então, pra poder... Pra poder conseguir uma escola legal pra você, né? E aí fazia artesanato. Nós somos 3 irmãos, né? O quarto irmão, que era do meu pai, a gente nunca conheceu, né? Nunca conheceu.
E a minha mãe tinha 2 trabalhos, mais o trabalho de noite, que era artesanato, costura, tudo isso, né? E aí eu também já vendi pinheirinho na rua, já vendi qualquer coisa de artesanato que alguém faça, eu já vendi. Então eu digo que comecei a trabalhar lá para meus 4, 5 anos de idade vendendo coisas, né? Já Então, tinha um DNA empreendedor aí no touro. já aí, nunca tive CLT, nunca. Nunca teve chefe? Nunca. Não, chefe a gente tem, né? Ah, tá. Né? Na verdade, chefe todo mundo tem. Mas eu nunca tive recolhimento do INSS. Entendi. Como CLT, né? Entendi. Então, entendi. dessa forma, eu nunca tive carteira assinada, né? Nunca, né? Então... Ninguém é tão doido assim de assinar a carteira Esse aqui não, se dura 3 meses, a pessoa vê o que vai dar, né? Pelo menos eu não posso me demitir, né? Porque eu sou meu próprio chefe. Maravilhoso. Mas foi sempre uma família que sempre se dedicou a dar educação. Uhum. Então, janeiro era o pior mês, porque tinha que pagar matrícula, mensalidade, comprar livros e comprar a roupa do ano. Então, ali era um problema gigantesco que a gente tinha. Mas isso foi todos os anos, né? E aí depois eu comecei a dar aula para minha mãe com 8 anos de idade, de matemática. Aí ela fez concurso público, ela passou. Você deu aula para sua mãe? Eu tenho bastante facilidade para números. E eu via o que ela estudava, aprendi e ensinava para ela, como uma criança. Aí depois comecei a dar aula para as pessoas no colégio e pessoas que iam prestar vestibular com 12 anos de idade. E aí comecei a dar aula de matemática direto, dos 12, e nunca mais parei. Dei aula de matemática para pré-vestibular, para concurso, para quem vai fazer prova para colégio militar, cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, equações diferenciais na faculdade, e aí eu fui sempre dando aula. Então... Tô impressionado, meu. Pô, parabéns, meu. Então, como é o nome de sua mãe? Ela é Ilse. Manda um beijo aí pra ela. Claro, cara. Um beijo pra minha mãe, provavelmente vai me assistir, vai escutar, né? E um beijo pro meu pai, que ele tá lá em cima lá, deve estar assistindo agora nesse exato momento, né? Poxa, cara, mas fenomenal a história da sua mãe, mesmo depois dos 20 e poucos anos de idade, tem esse lance, não, vou estudar porque é importante. E essa troca que vocês fizeram em casa, eu acho que é maravilhoso. Agora eu já entendi porque nasceu a Rafael Toro Academia de Finanças. O cara dá aula o resto. desde os 9 anos de idade dando aula. Mas só te interrompendo, mas que é engraçado que esse DNA de estudo, eu até falei pro Toro esses dias que meu pai cobrou muito estudo desde sempre, os pais dele também, e às vezes a gente olha assim, nossa, por acaso a gente se encontrou, né, na vida, que coincidência, né? Mas, putz, quando tu começa a entender as histórias, assim, tu vê que não é tanta coincidência, assim. É muito parecido. É muito parecido, né? Putz, como a gente falou ali, meu pai também, depois que eu... Aí, joguei bola, parei e fui estudar na faculdade. Ele falou, não, eu faço faculdade e tal. Eu falei, puta, mas a gente não tem dinheiro e tal. Ele, não, dá um jeito aqui, daí vai lá, faz Enem, faz um negócio. Consegui ganhar uma meia bolsa, não pro Enem, mas ganhei uma meia bolsa numa faculdade particular. Ele falou, não, eu vou pagar o resto. Aí era a mesma coisa. Aí, e na época era 500, 600 reais, mas era, sei lá, 30% da renda dele. Sim. E ele pagando lá, e aí eu comecei a trabalhar, Então, a gente olha muito isso, assim, quando a gente olha as histórias, a gente pensa assim, que coincidência, mas na verdade tinha um motivo lá muito comum entre nós dois, por exemplo, para chegar até aqui. Ele era meu aluno, desde 2019, né? E aí a gente começou a se aproximar, gostei de futebol. Eu tentei jogar até meus 18 anos também, tentei jogar no Chile, fui para fora, não deu certo, né? Então, voltei. Então, eu sempre tentei, assim, a gente sempre histórias muito parecidas e a gente ia conversando. Daí o Vitório fez uma certificação, que é de especialista em investimentos, ele passou, aí ele foi super bem, era muito bem em matemática. Ele falou, não, que eu tenho facilidade de números, isso. Eu ficava enchendo o saco dele pra dar aula. Eu falei, dá pra dar aula ainda? Ele falou, não, faça essa certificação. Deu, beleza, eu passei. Dá pra eu dar aula agora? Ele, não, tem que fazer a outra. Eu, porra. Quando é que vai dar pra dar aula? Aí eu passei na outra, daí... Ah, beleza. Não, acho que foi durante a outra, que o Gustavo começou a dar umas aulas e ia te acompanhar nos sábados. Acho que lá foi depois. Foi em 2020 já. Mas olha aí, de aluno... Estão trabalhando juntos hoje, né? Viraram sócios. Isso aí. Olha aqui. Mas deixa eu ter interessante. Antes da gente chegar na Toro, você passou pelo mercado financeiro, como é que foi? Beleza, futebol não vai rolar? Sim. Não é demérito, é difícil para todo mundo, né? A população futebolística é muito pequena. E como é que foi esse lance assim de escolher uma profissão? Como é que você se achou no mercado financeiro? Como é que foi? Boa. Não, eu acho que é legal até pra molecada que tá vendo aqui, que assim, o futebol, como tu falou, é um funil muito curto, muito lá no final, assim, fica muito difícil de passar. Tanto que
Eu joguei tinha muitas pessoas muito melhor que eu, que os caras não jogaram futebol também. Não virou, né? Eu sei como E assim, é do jogo, porque passa pouquíssimas pessoas ali. Então, uma coisa que me ajudou muito, que na época eu até ficava... Eu não tinha 100% de consciência, mas alguma consciência eu já tinha, que era continuar estudando, independente do que fosse fazer. Então, eu lembro que, treinava de manhã e de tarde e continuava estudando de noite. E aí, segui fazendo isso, tanto que quando eu parei de jogar com 19 anos, ali 19 para 20 anos, eu estava no 4º semestre da faculdade de administração. Porque eu queria fazer na época educação física, eu falei assim, não, educação física, mas não é isso que eu quero. A galera que eu vejo trabalha em educação física trabalha em academia, eu gosto de futebol. Daí minha cabeça eu falei assim, eu escrevi para 2 vestibulares, engenharia da computação, podia ser colega quase aí da coisa, da galera até, e administração como segunda. Daí eu pensei, cara, administração eu trabalho no clube. Na época a cabeça era futebol, eu trabalho no clube lá com marketing esportivo, sei lá, qualquer coisa, e vou fazer administração. Aí segui fazendo ali, e aí quando eu parei de jogar, eu estava no 4º semestre da faculdade. E aí eu lembro que eu tive uma lesão ali, que eu fiquei uns 6 meses parado. Nesse meio tempo, assim, eu consegui um estágio num grande hospital lá de Porto Alegre, no setor financeiro do hospital. E aí que foi meus primeiros contatos com o banco. Entendi. E aí eu fazia lá conciliação bancária, eu ia office boy, ia no banco lá levar o dinheiro para depositar, levar cheque, buscar essas coisas. E eu fui conhecendo o pessoal do banco lá dentro. E aí eu fui, legal trabalhar aqui, né? A galera trabalha de terno, bacana, né? Daí fui entendendo isso, aí teve um amigo meu, o Marcelinho, o Toro conhece também, não é o mesmo Marcelo que a gente conhece. Mas... Abraço, Marcelinho Júnior. Boa. Mas o Marcelo estava trabalhando já num banco, e aí eu falei, cara, tô gostando de banco. Ele falou, por que não vem trabalhar aqui com a gente no Santander? Eu falei, cara, mas não sei o que tem que fazer aí e tal. E aí na época eu estava como CLT nesse hospital já, ele falou, cara, tem uma vaga de estágio aqui. E aí eu lembro que na época o estágio pagava, sei lá, uns R$500 a menos, mas aí eu conversei lá com ele, o Marcelo e o Igor, que era o gerente geral, falei, cara, eu ganho, tava com salário bom assim na época, sei lá, 2003 e ganhava R$1.500 CLT, que na época era dinheiro. Se atualizar para hoje, R$1.500 dá uns 10 mil. Não, brincadeira. Mas era um bom salário, daí eu olhei... dá uns seus... Quase R$3.000. Era um bom salário ali inicial, assim. E aí eu lembro que tinha essa vaga de estágio no Banco Santander. E aí eu pensei assim, cara, não vou, prós e contras e tal. E aí eu sei que eu fui. E aí quando eu entrei no banco, eu vi que na verdade tinha um mundo gigantesco lá dentro. Então, vi as pessoas ali trabalhando bastante, óbvio, o mercado financeiro é difícil, mas vi as pessoas com muita oportunidade lá dentro. Então, aí eu vi que lá era um bom caminho para eu trilhar a carreira. E um caminho que tinha bons pagamentos, tinha lá bons benefícios, um ambiente de trabalho legal, pessoas boas. Então, eu vi que lá era bom. Precisava de algumas coisas, que eram as certificações, que é o que hoje a gente faz aqui. E aí sempre procurei me antecipar a elas, tá pronto, eu brinco, tá com a ficha na mão, quando for chamado conseguir outras oportunidades. Então daí depois eu consegui crescer bastante ali dentro dos bancos. Putz, animal. Mas eu lance assim, né? Você se jogou, né? Uhum. Você foi trabalhar, tava ali, foi entendendo, viu a possibilidade de fazer um dinheiro a mais, lance dos benefícios, e aí foi se preparar. É muito isso, assim, de momento, e a gente fala muito lá nos cursos lá de network, né? Que conhecer pessoas, assim, né? Que, querendo ou não, eu até falo isso, o futebol me fez entrar no banco, talvez. Porque no primeiro momento o pessoal tinha o time de futebol do banco lá, daí, cara, vem pra cá, tem o time de futebol e tal. Claro, depois você passa numa entrevista e tudo, mas o futebol acendeu essa fagulha, assim, pra que eu entrasse no banco. E depois lá dentro, até falando antes aqui, né, em off ali, eu ganhei 13 títulos no futebol do bancário. Então era engraçado que eu criei muitas amizades lá dentro do banco e conheci pessoas que... Teve gente que falou com essa pessoa uma vez lá, que é o diretor, o regional, e a gente comia churrasco junto. Por estar no mesmo ambiente, por jogar o futebol. Então, a gente acredita muito nisso, assim, de relacionamento.
E não é aquele QI, não é por interesse. Sim. Mas é se relacionar de fato. É ser parceiro, ser amigo, é participar, é ajudar quando o outro precisa, sabe? Porque, querendo ou não, uma hora ou outra o mundão gira e a gente vai conseguir ajudar um ao outro, né? E essa parte do futebol tu fala muito, né? Acho que tem vários pontos que o futebol nos remete, assim, a ser um bom profissional. E não é o futebol em si, eu acho que é o esporte. O esporte, a gente fala muito assim, primeiro o pessoal que está tentando trilhar, ser atleta, né? O funil, ele é de fato, ele vai espremendo, as pessoas não vão percebendo, mas às vezes tu tá com 11 anos, tu joga só com 11 anos. Aí a categoria 12 anos é só 12. Só quando tu vai lá pros 15, a categoria 15, 16. Aí quando tá na categoria acima, 16, é 16, 17, 18. E ele só pode escolher 30 pessoas. Então antes quando tinha 30 por faixa, agora é 33 anos. E aí vai indo embora. Vai indo embora. Então espreme muito isso. Só que eu acho que tem duas. E o outro ponto é, o futebol ele nos traz, desde pequeno. Quem diz, nossa, a pessoa ela tem 21 anos, nossa, só que ela já está, às vezes, sendo profissional há 10 anos. Treinando com rotina, tendo um chefe que é o teu técnico, tendo compromisso de hora de chegar, controlar. Disciplina, né? Disciplina, a gente gosta de jogar futebol, gosta. Só que não tenho dúvida de quantas vezes o Vitória tem que dizer assim, eu não posso jogar com meus amigos no final de semana porque tem jogo do campeonato e eu não posso me lesionar. Então já é uma cabeça de A não galera, posso... só o exemplo, eu estudava de manhã, no início ali, a galera de tarde ia brincar na praça, ia fazer qualquer coisa. Eu ia pro treino. Então, galera, vamos na casa do fulano lá comer pipoca e olhar filme. Não, tem que ir pro treino. Não tem E é treino. Não tem escapatória. E é treino. Às vezes não é jogar bola, é treinar físico, é outras coisas que não é tão legal. Mas que no final vale a pena. É essa disciplina que vai criando. Até a gente tem um amigo também comum que é o Rafa Saraiva. Até tem que trazer esse cara aqui. Esse cara é do caramba. Bom. Que ele tem 30 anos e ele é superintendente do Select do Santander. Que é um cargo assim gigante lá dentro do banco. Ele tem 30 anos. Tá 10 anos avançado na carreira. Só que, Vamos trazer, sim. Só que daí o que acontece? Ele jogou futebol, foi quase seleção brasileira de base e tal. Aí o que a gente tava comentando, ele começou no banco com 22 também. Ele não tem 8 anos de carreira. Ele já tem 20 anos de carreira. Ele começou a jogar, ele assinou o primeiro contrato profissional dele com 12 anos. Cara, mas isso que vocês comentaram é interessante, porque o Gustavo Sá é um médico prodígio, 27 anos. E o moleque é um fenômeno. É um moleque porque 27 anos é um moleque. Sim. Só que ele virou também, tipo, um gerente gigantesco do hospital por causa do network. As pessoas gostavam muito dele, as pessoas, não, a gente quer o Gustavo de líder, de chefe, olha, é super interessante, né? E o Serbaz estava aí nessa cadeira e falou assim, uma coisa é network e outra coisa é oportunismo, né? Por isso que é legal, o pessoal fica, essa dica que é do Serbaz, e eu concordo bastante, mantenha o seu network ativo, só não liga para as pessoas quando você precisa de ajuda, manda um parabéns, eu sei que a vida é corrida, né? Enfim, não liga só para aquele seu amigo de 5 anos para pedir emprego. É chato pra caramba, meu. Mantenha o seu network, mantenha as relações, tenta fazer um esforcinho, vai lá no shopping de sexta-feira, uma vez ou outra. Cara, você consegue Faz tempo. parte total. Porque isso é super importante. Olha a história que os caras estão contando aqui. O quanto essa questão do network mudou a vida de vocês. Né? E o futebol é isso, né? Eu tenho uma história também que é a minha primeira namorada, o pai dela me conhecia, ele sabia que eu gostava de jogar futebol, ele me chamou, ele era técnico do IPA. Que é o Vitória, fez faculdade lá. E ele falou, não, leva o Touro lá no sábado de manhã pra jogar com a gente. Aí eu falei, não, beleza. Aí me levou, aí a gente tinha jogo das 9 da manhã ao meio-dia. Aí ficamos jogando, tudo mais, perfeito. E aí terminou e saiu pra almoçar. Aí ele me comentando assim, não, sabe por que eu vim aqui, te chamei assim, porque tu é técnico, tu gosta de futebol, eu também gosto de futebol. Ele, não. Ele é porque é durante o esporte que eu vejo exatamente qual é o teu caráter. Olha só. Porque se durante o jogo alguém te chegar junto, eu quero saber se tu vai levantar o cotovelo, eu quero saber se tu vai chegar em cima da bola, porque isso me mostra como é que tu é sem ficar pensando o tempo todo. Então é isso que eu queria saber. Então esse network, muitas vezes que as pessoas fazem no futebol ou qualquer outro evento, no tênis, sair, ele quer também saber como é que tu é ali, como é que tu te comporta. Então a pessoa vai te conhecendo mais. Todas as pessoas. Então, por isso, esse é um network. As pessoas olhavam o Vitório, via que era uma pessoa dedicada, gostava. Pô, a pessoa joga bem futebol, não é só talento. Teve uma dedicação por trás ali. Pô, se a pessoa é assim, talvez se dedique também aqui no trabalho. Então, quem está trilhando e está no esporte ou que não esteja no esporte, já tem que começar já enxergar o seu futuro desde hoje.
Não, a tua carreira não começa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ela começa desde o primeiro dia que tu pensa, ó, tenho que trilhar alguma profissão. E só para fechar essa parte do futebol, do banco ali, foi engraçado que quando eu entrei no banco foi 2013, eu tinha 21, tá? E aí tava estagiário não podia jogar o campeonato. O primeiro campeonato que eu joguei foi em 2014, final do ano. E aí em 2015 teve o campeonato de campo, que era onde eu jogava futebol de campo e tal. E aí não sei o que, pum, fui o capitão do time. E eu era a caixa do banco, tipo, que é o primeiro cargo ali, o cargo inicial. E no time tinha gerente geral, tinha gerente regional, tinha todo mundo. E eu era o capitão do time. O Caixa era o capitão do time, né? Então E tá tudo bem, né? Tudo Qual bem. é o problema? Lá no esporte, todo mundo naquele igual. momento, eu era a autoridade perante a galera que tava ali. E isso me trouxe, como o Toro falou, trouxe coisas boas, porque mostrou minha capacidade de mobilização da galera, mostrou o espírito de grupo, mostrou a liderança, mostrou várias valias que, se a pessoa tem ali no campo, provavelmente ela tem também no trabalho, em outras coisas. Então, eu acho que esse cruzamento entre esporte, não só esporte, mas outras coisas que você faz fora, dentro do trabalho, ele faz diferença. E faz bastante diferença, assim. Porque, como eu falei, não é que o gerente regional ia me contratar porque eu jogava futebol. Não, mas é que ele conhece. Talvez chegasse numa mesa, nós três aqui, ele olhava assim, puta, o Toro. Ele te conhece um pouquinho mais. Ele o sabe Toro, mais detalhes. o Toro nós três temos o mesmo resultado. Uhum. O que eu conheço mais? Puta, eu conheço mais o Vitória. Já vivi várias vezes com ele, cara, eu vou dar a chance pra ele. Então, acho que esse é o ponto, assim, não é porque a pessoa vai te conhecer, não, é porque a pessoa vai te conhecer. Não adianta também a pessoa te conhecer e tu ser Não entregar. Tu ser uma pessoa ruim. Aí também, Não é pior, adianta. né? Aí é igual fazer marketing de produto ruim, né? É a mesma coisa. Não Então, aí não dá. Tinha gente lá no campeonato, cara, aí a gente falava assim, cara, melhor você nem vir nos jogos, porque você só faz merda. O cara era bom profissional e era ruim lá, e aí dava problema também. Então, acho que esse equilíbrio, assim, é importante e tentar, acho que você falou bem, assim, participar das rodas de network, participar. Às vezes o cara, puta, eu não vou nesse happy hour porque, sei lá, a minha esposa, o meu marido não deixa. Cara, mas você não precisa ir lá pra fazer bagunça. Mas no dia que você tá desempregado, você vai. Não precisa lá fazer Entendeu? bagunça, entendeu? Vai lá e conversa com as pessoas. É. Que é o momento que as pessoas querem falar outras coisas, momento que as pessoas podem te conhecer melhor, sabe? Então, acho que essa dica que você deu aí eu acho fundamental. A gente recebeu aqui um atleta, o Jonas Salsicha, um moleque vai pro MMA, o moleque é um fenômeno, tá desde 2018 invicto, só precisa de uma chance, ter um patrocinador, ele assinou agora com o Glória, vai lutar na Europa, moleque, puta, de periferia mesmo, de quebrada, e ele falou que, isso que você tava falando do esporte, Toro, que ele falou assim, eu não escutava ninguém, cara. Depois do esporte, eu comecei a escutar mais as pessoas, entendeu? Esse lance de colaboração que a gente fala hoje no mercado de trabalho. Ele falou, graças ao esporte, eu consegui mudar um pouco a minha característica. Então, galera, esporte é sempre legal. Fica essa dica aí. E você, Toro? Como é que foi esse lance aí do professor Toro lá, 8, 9 anos? Como é que foi essa jornada aí? Até chegar à Academia Rafael Toro, cara. Comecei a dar aula com 8 anos pra minha mãe, que ela ia fazer concurso público. Eu nasci quando ela tinha já quase seus 40 anos. Né? Então, aí ela estava estudando para concurso, eu via mais com conteúdo de ensino fundamental, um pouco de ensino médio, mas de matemática. Então, regra de 3, todas as coisinhas assim que para mim tinha lógica, eu olhava, entendia, eu explicava para ela. E depois eu sempre fui nesse caminho, eu sempre gostei disso, né? Então eu dava aula no quadro dentro do colégio, então os professores chegavam de matemática, vinham, eu tinha um quadro escrito ali no intervalo, eu dava aula. Então, e dar aula, tu te torna uma autoridade. Eu digo muito que a gente tem dois grandes vínculos, né, profissionais, né. Um dos vínculos que nós temos, né, a gente olha sempre ao médico, que é uma autoridade, né, então é muito difícil a gente contestar o médico, mas se todo mundo fechar o olho agora lembrar de uma pessoa que tu respeitava, ela sempre vai se lembrar de algum professor que ela teve no colégio. Algum ela vai dizer, não, é um professor. O professor tem isso. Então, eu gostava de estar ali falando com os colegas, explicando, né? Então, também é centro da atenção, tu vai falando assim, e tu vai ajudando as pessoas. Depois as pessoas fazem a prova, gostam, te agradecem. Eu passei, eu lembro que caiu exatamente assim. Então, desde os meus 12, 13 anos, eu comecei a dar aula constantemente. Eu entrei no colégio militar, com 15 anos, o Colégio Tiradentes, a Brigada Militar, lá em Porto Alegre tem 2 militares. Um é como se fosse a polícia militar, e a outra é o militar federal mesmo. Um é estadual e o outro é federal.
eu estudei no colégio estadual da colégio da Brigada Militar. E lá também, então dava aula todas as provas, e aí no meu terceiro ano a professora de matemática, ela me homenageou, falando que foi a primeira vez, que 20 anos lá, que ela quis dar aula para uma mesma pessoa durante 3 anos, porque ela via o que eu ensinava, que tinha, tinha essa paixão dali. Então ela leu uma dedicatória a mim e ninguém sabia disso, né? Então eu falei assim, pô, gosto disso. Aí eu fui fazer engenharia, porque eu podia ser engenheiro, porque era o sonho da minha mãe era ter uma casa, então eu pensava que ia comprar uma casa, criar uma casa para ela. E também eu podia dar aula de matemática e aprender mais. Então desde a faculdade eu começava a dar aula. Em 2003 eu entrei no grupo XP, lá que é uma corretora, hoje uma das maior corretora do Brasil. E lá o que me encantou quando eu entrei foi que tinha uma sala de aula. Então eu falei, aqui eu posso dar aula se eu gostar desse ambiente. Caramba, XP 2003 era... Eu entrei em 2008. 2008, né? Então, eu tinha com 23 anos. Era bem o comecinho ali também da XP, não era? A XP já iniciou... tinha em São Paulo, já? Não, a XP eu acho que iniciou em 2001. 2006 ele foi para um escritório muito grande em Porto Alegre, né, que é o prédio chamado 222 lá, é bem conhecido. Aquele do chafariz lá da Carlos Sei, Gomes, sabe? Você conhece Porto Alegre, né? O 222. E lá eles cresceram muito, 2007 para 2008 compraram uma corretora, acho que foi a Intra, e eles vieram corretora. 2009 que eles foram para o Rio. Então foi depois, eu entrei em 2008. Eu entrei pro meu irmão, estava em 2006, já estava na XP. Então meu irmão falou, tu gosta de pessoas, sempre te deu bem, e aqui tu gosta de números, vê se tu não vai gostar dessa profissão. Eu entrei, gostei de corretor de bolsa, né, que hoje chama de assessor de investimentos, e tinha um quadro, uma sala de aula. Aí eu falei, tá, ok. Aí eu fui começar a conhecer todos os produtos. Aí o pessoal, eu explicava alguma coisa, explica isso aí pra nós. Aí eu explicava de uma maneira e as pessoas começavam a entender. Então eu comecei a dar um pouco de treinamento lá dentro, dar palestras, então eu sempre fui envolvido com isso. E na faculdade eu sempre dava todos os conteúdos que tinha matemática para os colegas. Então eu ia com aula particular, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, álgebra linear, tudo que tinha envolvido no número eu dava aula. Então, em 2016 eu recebi um e-mail do sindicato de bancários perguntando para eu dar aula por uma certificação que eu tinha tirado, que é o CFP. Que depois a gente falar sobre as letrinhas, mas é como se fosse um mestrado, um doutorado do mercado financeiro. É um certificado internacional e tinha poucas pessoas no Rio Grande do Sul, tinha 50 pessoas lá. Caraca. Eu falei, não, eu dou aula desses conteúdos. Mandei um e-mail para eles, e meu currículo é esse. Aí eles me ligaram, não, então, porque tu quer dar aula dos conteúdos mais complexos. Só escolheu os mais difíceis lá, galera. Aquele que ninguém acha, professor. Eu falei, esse é o abraço, só que eu não sabia. Tipo assim, eu dou aula desse aqui porque é o que tem número, eu dou aula. E aí, em 2016, eu comecei a dar aula para essa escola. E aí as pessoas começaram a gostar e entender os números. E aí, no final do ano, essa escola fechou em Porto Alegre e os alunos pediram para eu continuar dando aula. E aí, como foram os alunos, foi uma aluna do Santander e um outro do Bradesco, né? Eu falei, não, então vou abrir um ano que vem, só que eu não conheço nada de mercado de bancário, meu mercado é corretora, é outro mundo, eu não conhecia nada, não pagava boleto, não tinha nada, meu mundo é outro. E aí eu disse, mas eu não conheço ninguém de vocês para eu poder dar essas certificações. Eu disse, não, então a gente te ajuda. Aí eu abri o nome da empresa é Casa dos Bancários, porque foi os bancários que me incentivaram a abrir a empresa, que hoje o nome é o mesmo CNPJ, mas se chama Rafael Toro Academia de Finanças. Então foram os bancários que pediram para eu continuar dando aula. E eu voltei a dar aula em 2016 porque eu estava muito estressado e eu queria me desestressar. Então eu trabalhava normal durante o dia e de noite eu ia dar aula como se fosse ia desopilar. Então eu sempre fui dessa maneira ali para poder descansar. Hoje já é o contrário. E tem uma passagem legal dessa história que você falou no início ali, né? Que a gente tem 20 mil alunos e tal, e daí o Toro agora dá aula ali para, às vezes online, 1.500 pessoas e tal, mas que é uma coisa que eu acho que mostra que a galera não pode desistir na primeira. Que quantos alunos, conta a história da primeira turma lá, depois, os caras, Toro, dá aula aqui, que tu vai ser bom e tal, a gente vai te ajudar. Incentivar. Me passaram a lista, ligaram para um monte de agências para eu visitar, visitei mais de 50 agências, peguei nome de todo mundo, falei, e depois de tudo isso, escrevi os livros, tive 6 tendinites para escrever os livros em 30 dias. Né? Então, caraca, Toro, você é muito fora da casa, irmão. Aí eu chegava da aula, às vezes, com o braço com faixa, né, porque eu não podia, aí só botava as faixas de novo depois da aula, mas nesses 30 dias foi assim. E depois de visitar 50 agências, todo mundo me apoiar ali das turmas, dos gerentes gerais, superintendentes, vamos lá, eu tinha 3 pagantes. 7 na turma, 4 bolsistas e 3 pagantes.
4 bolsas, 3 pagantes. Não pagou a sala. Não pagou a sala. Mas era hobby, né? Porque eu tinha a minha profissão, que era trabalhar de dia. De noite era fazer. Só que eu vou abrir, vou continuar dando aula. E eu continuei. Depois de 3 pessoas pagantes, depois metade do ano abri mais uma turma. Aí fiquei 4 meses para abrir uma turma. A segunda turma, olha. Né? Tinha 7 pagantes. Aí era numa outra cidade, era 1 hora de Porto Alegre. Tinha 7 pagantes, todo sábado eu dava aula. Aí voltava. E aí começou a aumentar. Aí no final do ano a gente passou algumas pessoas, assim, passaram bem, começaram a entender umas certificações mais difíceis. E aí em janeiro de 2018 já tinha 30. E aí em 2019 já tinha 70 pessoas por turma, segunda e quarta uma turma, terça e quinta uma turma, sábado uma turma, domingo se tinha que dar aula, começou a crescer de uma forma Espetacular, cara. exponencial. Espetacular. Eu tenho uma pergunta. O pessoal fala muito, cuidado com essa história, trabalhe com aquilo que você ama, né? O que você acha disso, Toro? Porque você já tinha o dom de dar aula, né? Desde pequeno, né? Mas, por exemplo, no caso do Santi, as coisas foram acontecendo, ele foi estagiar e foi acontecendo. O sonho dele talvez era ser jogador, né? E ele se reencontrou hoje no mercado financeiro. Vejo que vocês estão felizes. O que vocês podem compartilhar com a galera que planeja muito e, sei lá, às vezes você tem que se jogar e a vida vai se moldando ali pra você, mais ou menos por aí, Eu acho que é mais fácil tu amar o teu trabalho do que trabalhar com aquilo que tu ama. Perfeito. Tá? Porque a grande probabilidade de tu querer trabalhar muito com aquilo que tu ama é tu deixar de amar aquilo que tu amava. Isso acontece muito com jogador de futebol, né? Que eles passam, tem muitos atletas que passam a vida toda jogando e quando eles terminam, eles não querem não ver aquele esporte, né? Porque o profissionalismo ele é totalmente diferente do teu lazer. O jogar futebol, uma pelada na praia, aquilo lá, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê em campo. Em campo é profissionalismo total, né? Então é outra coisa. Mas eu acho que as pessoas elas querem trabalhar com aquilo que ela ama porque ela não se conhece totalmente. Ela tem uma experiência durante 5, 10 anos, durante a vida quando ela era pequena e era aquilo que ela amava. Só que talvez ela não amasse que podcast porque não existia podcast naquela época. Talvez ela não amasse dar aula porque ela não sabia quão bom é dar aula. Então, muitas vezes as pessoas não se permitem se conhecer mais e elas não sabem o que elas amam de verdade. Então, eu digo assim, existe um período da tua vida que tu pode testar mais coisas. Né? Então, vá testando. Tu tá na faculdade, tu tem a possibilidade de testar mais, vai testando. Faz uma disciplina diferente, tenta fazer isso. Consegue fazer trabalhos sociais, faz trabalhos sociais diferentes, sabe? Tenta intercalar um pouquinho para se conhecer mais. Claro que às vezes a vida não te permite isso e tu tem que trabalhar na coisa por causa da remuneração, porque tu tem obrigações, mas sempre tem 1 hora do dia diferente ali que tu consegue dar uma olhadinha num vídeo, ler um livro diferente, conversar com pessoas e tentar ver novas oportunidades, né? Acho que é mais fácil amar o trabalho do que tem o João Branco, que é o CMO do McDonald's, ele fala muito isso, né? Que é muito mais fácil tu aprender a gostar do que tu faz do que tu achar aquilo que tu ama. Até porque, assim, vamos lá, fazer podcast é legal pra caramba, a gente faz lá, tu tá fazendo aqui também com maestria, mas tem coisas daqui que às vezes dá ruim. Sei lá, cara. Tu chama um convidado e daqui a pouco tu pega um trânsito caramba, o cara fica pé da vida contigo. Ou o cara marca contigo e fura na última hora. Sei lá, tu vai vir um dia aqui, talvez falte luz, aí era o único dia que tu podia gravar. Então, qualquer coisa que tu for fazer na vida, tem o pró e o contra. Então, a galera às vezes vai lá no escritório, que a gente tem um escritório lá que é mais aberto, assim, a galera trabalha às vezes trabalha de bermuda, tipo, mais na pegada de tech, startup e tal. A galera, nossa, eu quero trabalhar aqui. Daí a gente fala, não, beleza, vamos embora. Mas a gente trabalha aqui também. Não é a bermuda, né? A gente tem o aluno aqui que tem que passar na prova, a gente tem que pagar os boletos no final do mês. Então, nem tudo é flores em nenhum lugar. E lá é legal, legal pra caramba, a gente ajuda um monte de gente e tal. Mas tem os perrengues também. Então, eu acho que é muito isso que você falou ali, né, da minha história. Assim, eu acho que a pessoa só tem que ter uma mínima coisa, assim, uma vertente do que ela goste. Eu sempre gostei de número, de matemática e de pessoas. Então, eu não poderia trabalhar, por exemplo, sei lá, com direito. Porque
porque, puta, eu não gostava, agora eu gosto de ler, mas não gostava de ler muita coisa, português, não gostava de ficar num lugar sem pessoas, então eu pensei assim, eu tenho que ver alguma coisa que tenha número e pessoa. Mas aí, número e pessoa tem um monte de lugar, né? Quando eu olhei o banco, eu falei, não, beleza, tem número, tem pessoa, é legal aqui, é um ambiente bom e tal, legal. A escola, putz, também, querendo ou não, mercado financeiro ainda, tem essas valias legais aqui, tem como ser dono da empresa e tal. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar àquilo. E como o Toro falou, daqui a pouco tem horas que tu vai ter que trabalhar para ganhar um dinheiro. Eu trabalhei quando eu estava jogando futebol lá, cara, não ganhava muito dinheiro, aquela coisa de categoria de base, contra não. Eu trabalhei num supermercado. Aí no supermercado, meu primeiro trabalho era contar o estoque todo, porque os caras estavam trocando sistema. De contar produto por produto. E do jogo. Tá tudo certo, beleza, era o que eu tinha que fazer naquele momento. Já empacotou compras? Já. Somos dois ali, então, ali assim, empacotando o pessoal, acho que não. É do jogo, mas é que aí que entra assim, o que eu quero ser daqui a 3, 4, 5, 10 anos? Provavelmente seja as escolhas que tu tá fazendo agora. Sem dúvida. Se eu estiver estudando agora enquanto eu estiver empacotando compra, tá tudo bem, porque aí daqui a pouco eu vou poder fazer, não que empacotar compra seja ruim, mas pelo contrário, é um trabalho super digno, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu tenho que estar estudando hoje, eu tenho que estar procurando. Como a gente falou aqui, hoje na internet, você tem praticamente tudo que precisa. Não tá ali, não tem uma curadoria e tudo, mas tem agora, você está organizando aqui o projeto, para oportunizar coisas para as pessoas, legal pra caramba. Então, dá para ir atrás, dá para buscar, né, coisas desse tipo. Então, eu acho que é muito isso, assim, de você ir se adaptando. Eu creio que tem que ter um mínimo de uma vertente que tu goste também, assim. Não que tu não possa mudar, como o Toro falou, daqui a pouco tu não sabe se tu gosta ou não de mercado financeiro. Daqui a pouco você tem que olhar alguns vídeos, tem que fazer um curso, tem que ir numa agência e falar com alguém que trabalha lá também. Daqui a pouco você diz assim, não, você acha que ser bancário deve ser muito ruim. Até a gente estava falando aqui antes de entrar, né? Pessoal, tem gente que quer ser bancário ainda. Tipo, galera, a gente explicou mais ou menos como é que trabalha, quanto tu ganha, o pessoal, É tudo como tu apresenta, né? Porque as pessoas, elas têm também um passado, né? Uma representatividade, né? Então, eu chamo de preconceito, né? Então, tu escuta algumas histórias, tu tem poucas informações e tu toma uma decisão em cima daquela pouca informação, né? Então, eu perguntar assim, olha, tu gostaria de ter uma festa no Allianz Parque todos os anos? Para 50 mil pessoas e tu participar dessa festa? Tu gostaria de que pessoas viessem todas as semanas te agradecer por que tu várias tu fez por ela? Tu gostaria de cuidar de famílias? É diferente. Tá. Aí a pessoa, gostaria? Bancário. Cara, como assim? Bancário. Bancário. Tem várias instituições financeiras que fazem festa. O Santander fez festa no Allianz Parque. Com a Ivete Sangalo. Só para funcionários. Só para funcionários. Trouxe todo mundo do Brasil. Pum, reconhecido. Perfeito. Tu ganha o bancário... Tu entra no bancário, se você transformar como um PJ, né? Então, bancário não ganha menos o básico, que a pessoa entrou com bancário, 60 mil por ano. Botava alimentação, refeição, 13º, um dos lugares pagam 14º, 15º, bônus, valia. Tu ajuda pessoas, tu conhece pessoas, sabe? Tu vai fazendo isso faz um bancário. Claro que existem muitas funções. Eu gosto de dar aula, adoro dar aula. Vitória, não importa onde esteja, ontem estava num banco, e a gente tava conversando um pouco e a gente começou, Toro, fala um pouquinho mais sobre isso. Eu falei, se tivesse uma caneta, já dava dando aula. Não, aqui no quadro, que tem um quadro aqui, eu peguei comecei a escrever, falar, pronto, beleza, maravilha. Agora, nossa, que legal dar aula assim, né? O trabalho de você é só isso. Não, meu trabalho é escrever 1.500 slides para poder ter um livro. O meu trabalho é analisar todo o material e resumir todas as leis. O meu trabalho tem que ficar lendo o tempo todo. Às vezes a plataforma cai e o aluno está reclamando e dizendo que não sabe o porquê e xinga. E aí o outro vai lá e elogia. E aí tem toda uma outra parte que não é só aquilo que se enxerga. Mas no final das contas, o que a gente faz? A gente transforma a vida de pessoas. Fantástico. E é isso que a gente gosta, né? Fantástico. Ô Toro, eu vejo hoje a galera mais jovem num lance de imediatismo muito grande. Uhum. Que ano que foi lá que você conseguiu os 3 primeiros alunos ali pagando, mais ou menos? 2017. 2017, né? E você tá dando aula você já estava trabalhando com isso desde 2008, assim, dando aula? Aula? Desde 97, sendo remunerado. 97. Remunerado por aula
96. Então a gente está falando aí de uma jornada de alguns bons anos, né? Isso. Porque eu vejo muito hoje, né, na internet assim, aprenda inglês 6 semanas, emagreça comendo tudo, fique rico do dia para noite. Você acredita nessas coisas ou não, cara? É uma construção, é um trabalho de médio e longo prazo. Depende do que é feito. Eu acho que ficar rico não tem como da noite pro dia. Ah, mas eu tenho uma história, conheço várias histórias de uma pessoa que ficou rica da noite pro dia, aquelas jogadas na Mega Sena. Tem história? Tem 12 histórias por ano. Tá? Mas a grande maioria... Tem alguém fora da curva, às vezes pega alguém exceção. ali, exceção. Não, exceção. O cara lançou, o cara criou lá um aplicativo em casa, vendeu lá pra alguém e pum, ficou milionário. Mas é um em 10 milhões. Não é essa normalidade, não é essa normalidade, né? Agora, o que as pessoas confundem muito é uma dedicação versus tempo. Como assim? A gente traz um exemplo muito de aprendizado, né? Talvez tu conhece alguém que está estudando há 5 anos inglês? Conheço vários. E que não fala inglês? Conheço. Agora, se um bebê nascer hoje nos Estados Unidos, que não lê, não sabe caminhar, não sabe trocar fralda, não sabe pegar um talher, daqui a 5 anos, ela fala ou não fala inglês? Fala. Fala inglês. Qual que é a diferença? Não tem os vícios também, né? Já aprendeu do jeito correto, talvez. Aí pega essa mesma pessoa que está 5 anos estudando inglês, pegar ela agora, jogar ela nos Estados Unidos, tu vai trabalhar no McDonald's 8 horas por dia, tu vai fazer um curso de 1 hora todos os dias de inglês, e tu vai voltar aqui pro Brasil daqui a 60 dias. Ela fala ou não fala inglês? Não sei se vai falar perfeitamente, mas que vai aumentar a capacidade de compreensão verbal exponencialmente, vai. Porque se jogou naquele ambiente, né? Aprenda inglês 60 dias. Compra ou não compra? Talvez sim. Agora, nossa, não tem como. Tem. Existe a chamada e depois existe toda a justificativa para te contar. Como é que é o meu curso? Meu curso é você ficar 60 dias nos Estados Unidos, eu vou te gerar um emprego, eu vou te fazer isso aqui, custa 50. Uma imersão pesada. Uma imersão pesada. A pessoa, faz sentido. É que como tem muitas pessoas que dizem, aprenda inglês em 6 meses, estudando 1 hora por dia e acabou, não tem como. Não tem como. Porque tu fica 1 hora estudando inglês, 13 horas escutando português, a tua cabeça vai confundir, não vai aprender nada e não vai funcionar. Então, emagrecer, é possível emagrecer em 30 dias? Plenamente. Como? Troca a tua bebida por água. Durma 8 horas por dia. Troca tua má alimentação, uma boa alimentação. Faça 7 pequenas refeições. E treine 1h30 por dia todos os dias. 1 hora de corrida de manhã, 1 hora de academia de noite. Não tenho dúvida que em 30 dias a pessoa ela entra num estado saudável. Depois, a pessoa vê um super atleta, é outra coisa. Então, é possível fazer algumas coisas. Qual é o grande problema? As pessoas que buscam apenas o imediatismo dos 30 dias, depois dos 30 dias de uma alimentação, ela volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia no passado. E aí ela tem um efeito, no caso, sanfona da alimentação, ou no idioma de um outro problema. Ela não aprende que aquilo é um hábito. Perfeito. Esse é o grande problema. Então, acredito que tem muito impacto rápido, né? Mas eu acho que no longo prazo não é aquele impacto. Aquele impacto é praticamente tu fazer um corte no cordão umbilical. Assim, pum, é isso aqui. Agora, depois disso, tu tem que criar o hábito saudável do longo prazo. Acho que isso tem impacto. E a gente falando de estudo aqui, de trabalho em si também, né? Quando a gente olha, é como a gente pega, por exemplo, a gente falando de certificação, né? O cara tem que ter habilitação para trabalhar no mercado financeiro, por exemplo. Então, o cara vai fazer um curso lá de 30 dias, 60 dias. Só que a gente estava comparando esses tempos, ontem até, na verdade. Hoje, a pessoa vai fazer medicina, uma faculdade cara pra caramba, sei lá, 15 conto por mês. O cara vai pagar aí 15 mil reais por mês. E o cara vai demorar aí 6 anos para se tornar um médico. O cara vai gastar R$1.200.000 para ser médico. Aí vamos dar o exemplo do mercado financeiro. O cara faz ali uma certificação, passa, consegue entrar no banco, consegue trabalhar. Daí o cara diz assim, putz, mas eu não estou conseguindo evoluir na carreira e tal. Mas aqui tu tem que investir também na tua educação nesse período. Perfeito. Porque, o cara lá para ser médico, o cara tá investindo R$15 mil por mês. Mais 6 anos de... 6 anos. 3 anos de residência 1, depois 3 anos de residência 2. Então, e aí, às vezes, a galera no mercado normal, o cara não investe R$1.000 no ano. R$1.000 no ano. Perfeito. E aí, ganhando 100 mil por ano. E ganhando um bom, como a gente falou ali, o cara entra no banco, o cara ganha 60 mil por ano. O cara poderia pegar aí
5% desse dinheiro, 3 mil reais, investir em curso, investir em palestra, investir em evento, investir em livro e estudar nesse ano para o cara se tornar um profissional melhor. Para que daqui a 10 anos ele consiga ganhar. E acho que você falou bem, assim, imediatismo é muito difícil acontecer. É só ver, pega os atletas aí. O cara não chegou do dia para a noite, o Neymar não virou o Neymar do dia para a noite. O cara tem reportagem dele com 8 anos já treinando e jogando futebol. Então, esse negócio de imediatismo, acho que a galera vende muito na internet, às vezes, mas que ele na vida real, ele não existe. Dependendo, assim, se tu quer ganhar 2 mil por mês ali, hoje tu ganhando zero, quer ganhar 2 mil, acho que rola um imediatismo. Tu consegue ali fazer um curso, hoje pega a parte de tech ali, o cara se inscreve num curso aí, lá gratuito muitas vezes, alguma coisa assim, e consegue entrar numa empresa. Mercado financeiro também, daqui a pouco o cara faz um curso ali, uma certificação, entra, mas é mudar do 0 para 2, mas tu sair de 0 para 100 mil no mês, por exemplo, aí é uma Eu tenho uma frase que choca, que é muito fácil tu ganhar no Brasil, tá? Ou qualquer país, 3 mil reais. Mas tem muita gente que não ganha. É fácil. Por que eu quero dizer que é fácil? Porque é possível para todo mundo. Só que muitas pessoas não querem fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, todo mundo pode ir no supermercado, no atacadão, comprar refrigerante e vender na frente do estádio. Todo mundo. Todo mundo pode vender espetinho na frente. Todo mundo. Só que muitas pessoas não querem fazer porque é feio, porque tem vergonha, tem isso, tem aquilo. Mas vergonha é quando, quem sabe fazer, é quando vem um boleto em casa, tem que pagar. Aí a pessoa faz, tem que ser feito. Hoje, um monte de jovem, não tem como ser. Tu tem um monte de cursos por R$ 49 que te dá uma profissão. Editar vídeo, ensinar a fazer copy, fazer na internet, fazer Reels. Mas eu vou fazer os Reels. Não, tu pode fazer a edição do Reels, botar a legenda, cobro tanto para você. A pessoa consegue ganhar R$500, R$1.000, vender, fazer trabalho de freela, de vendedor, né? Que tu consegue ganhar R$1.500, R$2.000, R$3.000. Depois, claro, para tu escalar isso, tu tem que te aprofundar e tudo, aí tu tem que fazer muitos cursos, mas tem que continuar investindo em você. E as pessoas, nossa, eu não tenho dinheiro. Biblioteca de graça. Biblioteca de graça. Vídeo no YouTube de graça. Tem muito material gratuito, que a pessoa pode fazer. Lá Só no que o nosso brasileiro, time, né? No nosso time lá tem várias pessoas da parte tech, marketing, é autodidata. O cara estudou o que ele sabe, primeiramente na parte gratuita de internet, depois aí conforme foi ganhando dinheiro com a profissão, foi investindo em cursos, treinamentos, e hoje é um profissional muito bom. Eu gosto disso que você está falando, Toro, porque o Kepler, ele veio aqui, o João, e ele falou, em dado momento, eu sei que você está numa situação de extrema dificuldade, às vezes você precisa levantar um pouco a cabeça, dar uma respirada e olhar ao redor e falar, opa, tem uma estação de metrô ali, eu acho que eu posso ir lá, e posso ir na biblioteca, ler um livro, talvez sair daquele ambiente para você se encontrar, conversar com pessoas. E ontem, só para você ter uma ideia, hoje é dia 9, pessoal, aqui de novembro, é legal dar a data, porque tinha um menino em Bragança Paulista vendendo doce no semáforo com uma placa, quero ser programador. O Marcelo Júnior me marcou no LinkedIn, ele falou, Thiago, acho que seu projeto pode dar uma força para ele. A gente entrou em contato com ele, ele vai iniciar os cursos agora da Soul Code, e por ter essa humildade que o Toro tá falando, ele já conseguiu um emprego, cara, do dia pra noite. Porque o cara que tem a coragem de chegar no semáforo, quero ser programador, quero trabalhar, esse cara, eu falei pra ele, eu conversei com ele por telefone ontem, eu falei assim, cara, você já fez o mais difícil, que foi dar as caras, entendeu? Isso aí. Daqui em diante, irmão, você vai comer com farinha tranquilamente. Acredito muito nisso que você tá falando. Não, é isso, e aí as pessoas têm vergonha. Claro que quando tu tem que saber o que está fazendo, só que muitos não escutam isso. Então, por isso, quando tu apresentou o projeto, disse, não, esse é um projeto legal. Porque não é simplesmente um projeto de, tá aqui um curso, aqui tem uma certificação. Não, é formar a pessoa, mostrar para ela que é possível de outras maneiras. Tu vai iniciar aqui, mas tu tem uma jornada a ser feita. Então, dizer, preciso pagar uma coisa. Quando eu fazia faculdade na URGS, eu tinha vários colegas que vendiam doce durante a aula. Acabava a aula, porque não, de noite eu faço os doces, no outro dia eu vendo, porque entra R$300 no mês. Na época que eu fazia, minha bolsa era de R$250. Então o salário mínimo devia ser uns
600 reais, 500 reais, acho que era. Menos que isso. Mas era 250 reais. As pessoas ganhavam fazendo doce. Para assim, tem que ajudar em casa. Então, as pessoas têm que saber que estão fazendo ali, mas elas não faziam somente doce. Elas faziam doce e ainda estudavam. Então, elas continuavam estudando. Sabe? Então, o estudo ele não serve só, nossa, português, matemática, história. O estudo ele está ali porque ele faz com que tu vença pequenas batalhas. Quando eu digo assim, a principal coisa que eu olho assim, um profissional que passou numa certificação difícil. Nosso conhecimento, eu falei, não, ele fez o que era necessário para ser aprovado. Essa para mim é a principal valia. Ele se sacrificou, ele abriu, ele acordou mais cedo, ele dormiu mais tarde, ele montou um plano, ou ele seguiu um plano, ele executou o que precisava ser feito. Não foi na primeira, não foi na segunda, foi na terceira. Uma aluna falou assim, Toro, isso que tu falou é muito verdade. Eu levei 12 anos para passar no concurso público. 12 anos. Ela nunca desistiu. E hoje ela já está há mais de 20 anos no mercado. Fiquei dos meus 18 aos meus 30, sempre estudando. Tinha pessoas que tinham mais tempo do que eu, tinha pessoas que tinham menos tempo do que eu, mas levei 12 anos. Ok, ela não parou. Em algum momento aquilo fez sentido e fez a conclusão dela, né? E até acho que isso que tu falou, e acho que a gente, claro, cada um tem uma realidade, né? E é difícil quebrar esse status quo ali, sair dessa barreira assim e mudar, né? A gente tem um exemplo do menino que era do interior da Bahia, e aí ele começou, catava caranguejo lá no mangue, coisa para viver, super humilde, e aí ele veio ele começou a estudar online e tudo, e deu as caras. Aí começou a aparecer nas nossas lives e tudo, a gente fez um movimento, ajudou, daí ele quis vir para São Paulo fazer prova, ajudamos também. Aí ele passou no CEA, que é uma certificação super bacana, aí veio para São Paulo, hoje trabalha no mercado financeiro e aí... Que história, hein? Tá super bem, assim, sabe? Então, mas foi alguém que do interior da Bahia caçava caranguejo no mangue. Morava em casa de barro. Casa de barro. Mandou uma mensagem, falou, não, a gente vai dar bolsa. Fizemos, todos os alunos fizeram vaquinha para pagar passagem de avião. Que legal. Tudo e sabe, e é o que a gente falou assim, não é fácil. Isso é um ano atrás. Não é fácil tu botar uma placa no peito, Pô, tu botar sandália da humildade ali. Não, esse cara... Mas, cara... E acho que acho que as coisas daí vai devolver pela coragem que ele tem, entendeu? Você ligando para ele, ajudando e tal. Acho que no final vale a pena. Então quem tem essa situação, como tu falou, tem que olhar para cima, entender assim e claro, tem que ver, tu tá falando, né? Tá, como é que eu faço para sobreviver primeiro? Uhum. Vendendo alguma coisa ali, então eu vendo essa coisa aqui nessa hora e no resto aqui eu vou dar uma estudada, eu vou fazer outra coisa, porque é o que eu vou ganhar lá na frente. E sempre tem pessoas para ajudar. Tipo, que nem eu falei, dava aula com 11, 12 anos, matemática, mas aquilo que eu aprendi. Quando eu fui estudar para o colégio da Brigada Militar, tive que fazer um concurso, eram 1.500 pessoas, tinha 30 vagas. Eu tinha uns cursos que eram R$200 por mês, e o que eu fazia, minha mãe pagava R$25 por mês. Então era vamos dizer, bem discrepante os candidatos que estavam ali. Faltando mais ou menos uns 2 meses nesse curso, trouxeram um professor de um colégio militar, professor de matemática muito bom. Aí no primeiro dia de aula ele falou, fazer um testezinho sim, ele trouxe umas questões e eu resolvi todas elas. Aí ele falou, começou a conversar comigo, eu falei assim, não, eu sou assim e tal. Ele falou, por que tu não tem? Porque lá em casa não tem, foi o concurso que a gente conseguiu pagar. Dali, ele me deu aula todos os domingos, todos os dias de graça na casa dele. Olha só. Das 2 até as 7 da noite. Só que tinha feriado, que era terça-feira feriado, aí segunda-feira, ele ficava domingo, segunda, terça, me dando aula de matemática. E aí, por causa daquelas aulas e tudo mais, eu consegui entrar lá no Colégio da Brigada, que era um concurso bem, bem difícil, mas a minha nota foi a mais alta de matemática. Mas eu tive uma pessoa que me abraçou, gratuitamente. Então, a gente faz muitas coisas porque a gente sabe que eu já fui ajudado e agora, hoje, a gente tem a condição de ajudar outras pessoas também, né? Fantástico. Eu queria pedir pro Rodrigão, não sei se está aí na tela, a gente colocar o site aqui da Academia Rafael Toro de Finanças. Opa, aí. E... beleza, pessoal. Só dar um recadinho aqui pra galera, dentro lá do projeto da Perifa para Faria Lima. Vai lá no nosso site, da periferiaparafarialima.com.br. Faz sua inscrição, se você quer seguir sua jornada na carreira de finanças. A gente tem uma parceria muito legal aqui com o Toro. Mais uma vez, obrigado, Toro, por acreditar no projeto. É legal você ter um mentor, o pessoal ajuda a fazer um currículo, construir um LinkedIn, conversar com a galera do mercado financeiro. Como é que é a vida de um bancário? Como é que é a vida de um cara que trabalha na mesa de operação? Então, trocar uma ideia. O pessoal dá uma dica de leitura de algum livro, enfim. E aí, se você gosta dessa jornada, a gente conversa com o Toro e consegue um voucher aí para
Isso da pra Vitória estudar também aqui, falou né? sobre vertente, né? Que tem que ter uma, assim, ó, por exemplo, uma dá pra ver ali que a minha não era ser modelo, né? Então, Essa aí não daí era, ia viu? dar problema, ia dar Então problema. também, pessoal, a gente não pode ficar, né, dando soco em ponta de faca, né? Entendeu? isso aí. Ó, quero ser modelo. É, Não vai não dar, dá, entendeu? não dá. Então a Eu gente... já gostei da frase, hein, Turo? Cursos financeiros que vão mudar a sua vida. Dá um panorama hoje do mercado financeiro, assim. Queria que você explicasse as letrinhas, né? O que é o CE, o CFP, aí pra galera. Vamos lá. Eu gosto sempre de comparar essas letrinhas com a nossa educação básica, assim, né? Que é a estrutura normal, a pessoa. Ela entra no colégio de ensino fundamental, depois ela conclui o fundamental, Perfeito. vai pro médio, né? Nem todo mundo conclui o fundamental, nem todo mundo conclui o médio, mas se ela seguir, né? A ideia seria fundamental, depois um ensino médio, depois fazer uma graduação, depois a pessoa querer fazer um mestrado, depois ela vai fazer um doutorado e vai funilando, né, na situação. No mercado financeiro é a mesma coisa. O ensino fundamental nosso, para quem quer entrar num banco, ser gerente, que é aquela pessoa que a gente olha tá bem arrumado, que o Vitória olha, nossa, os caras se arrumam bem, de terno e tudo mais, né? Ela tem que ter a CPA dessa. Então é a certificação preparatória, acho que é da Ambima, série 10. Então é a primeira, um ensino fundamental, é a regulamentação para você poder comercializar algum produto. Previdência, falar sobre seguros, falar em investimentos. O básico, a pessoa vai te atender ali no caixa, tudo mais. Depois existe as agências que são do que a gente chama de alta renda do varejo. A gente vai olhar um Itaú Personalité, um Santander Select, um Bradesco Prime, um BB Estilo, daí mais para concurso público. Então é aquela parte mais alta renda, a pessoa teria que ter um CPA 20, que é acima, que seria o nosso ensino médio. Perfeito. Ensino médio. Então, e o interessante é que essas duas certificações, né, tu não precisa ter a 10 para fazer a 20. Tu pode fazer direto uma ou outra, né, mas a gente recomenda começar pela 10, mas vai mais pela idade da pessoa. Então eu tenho 18 anos, 20 anos, faz a 10. Faz a 10. A única exigência é ter ensino médio. Eu acho que nem ensino médio, não precisa, né? Não precisa de nenhuma das duas, tem né? essa exigência. Não, Que só daí da para o ensino Ancor, pelo médio ensino vai médio. exigir para entrar Tranquilo. no banco, né? provavelmente. Então não precisa nem ter ensino médio, né? Só a certificação da Ancor que é para corretora. Então tu pode ingressar, fazer a prova e ser aprovado por essa associação. Então depois vem o CEA, que seria como se fosse uma graduação, que aí você ser especialista em investimentos. Foi quando eu conheci o Vitório. Ele tinha CPA 20, ele queria um outro passo, faz a CEA. Então, essa é uma certificação onde entra cálculos, é uma questão mais pesada a prova, mas é um terceiro nível. E se você quiser partir da CEA também pode. Então a gente diz assim, uma pessoa que quer entrar no mercado financeiro, está com seus 35 anos, 40 anos, a gente não vai dizer CPA 10, CPA 20, vai para a CEA porque você já passou boa parte do tempo. Nós temos um professor nosso que começou no mercado financeiro com 44, 45 46 anos. 46 anos de idade. Nunca trabalhou no mercado financeiro. Começou por ele falou, fez a CEA e passou na CEA, com 46 anos de idade. Então também não tem a situação, nosso mercado financeiro só pega pessoas jovens. Não tem, é de todos os públicos. É claro que tu vai ter que demonstrar outras valias para você competir com uma pessoa de 18, 20 anos, você tem 40, você tem que ter mais cancha, mais bagagem, né? Então vai ter esses pontos. E aí a certificação vai conseguir ser um ponto, um divisor, né? E depois nós temos o CFP, que aí seria como você um mestrado, que é uma certificação internacional. Então, é um passo a passo que a gente vai fazendo. Já o CFP tu tem que ter 5 anos de experiência no mercado, tem que ser graduado, né? Tem outras valias, então não é para todas as pessoas. Então, hoje, depois do Vitória, depois do segundo semestre, fez o CFP. E aí tem uma história interessante, né, com a gente, que acontece coisas na nossa vida que parece que a gente não vai conseguir. No dia que a gente tinha o nosso simulado presencial, lá em Porto Alegre, o filho do Vitória, o João, nasceu. No dia. Aí ele mandou uma mensagem, eu não vou poder fazer o simulado e tudo mais. Eu falei assim, qual é a mentira? Aí ele falou, não, nasceu meu filho. Eu falei, podia fazer outra, né? Eu cheguei a dar um migué, né? Mas é verdade. Aí, e o simulado acabava às 5h30 da tarde. E aí ele tava no hospital, 6h30 da tarde, acho que a Marina quer me matar até hoje, que é a esposa dele. Eu cheguei lá com o simulado do Vitório, no hospital. Aí eu conheci o João, tinha nascido no dia, entreguei o simulado do Vitório e mais 2.500, 3.000 exercícios. Tu vai ficar em casa, então tu pode fazer tudo isso que é até a tua prova.
Tá aqui, ó. Ele falou, se tu não fizer agora, tu não vai mais fazer. Já vai começar. Tá ok, tá com uma renda boa, tá com a CEA. Tinha um objetivo, né? O Vitória não contou, mas ele me falou assim, né? Ou eu melhorava, ou ia começar... Dá pra posso contar depois. Mas aí eu precisava melhorar de renda, ia ter 2 filhos, tudo mais. Eu falei, cara, se tu não fizer agora, provavelmente não é que tu não vai ter mais tempo, mas talvez tu entre num comodismo. Que as coisas estão ok, elas estão ali. Então, talvez demore 2, 3, 5 anos. Nossa, quero crescer agora, voltar à força interior ali, né? A fome de crescer. E aí ele foi lá, fez e passou. E no outro ano veio a pandemia. Então, e era a única pessoa com CFP na agência dele. E foi ter prova em Porto Alegre com a pandemia só em dezembro do outro ano. Fins de dezembro de 2019, foi ter prova do CFP só em dezembro de 2020. Entendi. Então, se eu não tivesse feito ali, teria ficado Perfeito. um tempão ali sem fazer. Mas essa é a escadinha. Hoje nós temos 450 mil pessoas no Brasil com CPA 10, 180 mil com CPA 20, 25 mil com CEA. É pouco ainda, 450 mil, Toro? Eu acho que com CPA 10 não é pouco. CPA 10 eu acho que é Ok. É ok. Mas ainda tem, assim, só para mercado, entendeu? Assim, por exemplo, cooperativas, assim, Sicredi, Sicobi, ainda não é obrigatório, às vezes o CPA 10 não tem bastante espaço. Bancos digitais, Banco Inter, Nubank, tem espaço ainda para crescer as certificações, então tem espaço ainda para a galera entrar, até porque tem pessoas saem e esse entram é o toda ponto. hora, né? É que não é que seja assim, nossa, tem muito em pouco CPA 10, com 500 mil. 500 mil é o número que tem que ter mais ou menos. Mas o grande ponto é que a CPA 10, como eu falei assim, quantas pessoas têm ensino fundamental no Brasil? Nossa, tem tantos. Então ninguém precisa mais fazer ensino fundamental. Não, mas é que todos os anos nascem pessoas. Perfeito. Então, é a certificação. Então, vai ter pessoas se aposentando, vai continuar aquele número, mas ativos vai ter sempre mais ou menos esse número. Você pode ir para 550, 600 mil, mas tipo, não é isso. O ponto é que é uma certificação para as pessoas terem ali seus 18, 20, 23 anos e depois ela ir para um CPA 20 e depois para uma outra certificação. Então, é um número que todos os anos precisa de pessoas para entrar no mercado financeiro. Mas então, um detalhe é que a gente conversa com os bancos, os caras estão contratando sempre. Isso. Esse Esse contrato, falta pessoas no mercado financeiro com CPA 10, com 18, 19, 20 anos. Fala de novo aqui na câmera. Aqui. Faltam pessoas no mercado financeiro com 18, 19, 20 anos com CPA 10. Não é que faltam pessoas com CPA 10, porque tem pessoas com 50 anos com CPA 10. O que faltam são jovens com CPA 10. O banco quer contratar gente. E o banco não consegue contratar gente porque para poder estar naquele cargo, precisa ter a CPA 10. Ou precisa ter a CPA 20, que são muito próximas. E é isso que falta no mercado. Porque o banco está nos... A gente conversa com muito RH. Muito. Assim, é inacreditável. A gente conversa com... A gente está com um projeto com o Itaú. Um projeto com o Itaú que se chama Impulsione. Tá? A gente aberto, inclusive, tá aberto. Escrever lá, é um projeto para pessoas negras, pardas e PCDs. Tá? São 1.000 bolsas que a gente disponibilizou. Então, todos os meses a gente abre turmas com o Itaú para ingressar essas pessoas. Então, é um programa do Itaú que a gente apoia. Então, toda a preparação é com a gente, né? Para contratar pessoas. E o banco precisa. Toro, a Vitória, a gente precisa contratar gente. E não é o Itaú. É o Itaú, é o Santander, é o Bradesco, são todas as instituições. Para ter uma ideia, o programa, é o que o Toro está falando ali, vou te dar o exemplo e daí tu vai matar e daí, acho que tu vai querer falar para a câmera lá. Porque assim, a galera pega lá no Itaú nesse programa, tá? Ele primeiro acha a pessoa a pessoa negra ou com alguma deficiência, com PCD, e aí ele entrevista e valida essa pessoa. Só que essa pessoa não tem certificação. Uhum. Aí eles entram no programa lá com a gente e a pessoa passa, no momento que a pessoa passa, eles contratam. Que legal. Então assim, tu viu que o banco ele não está procurando a pessoa com certificação. Ele tem que buscar pessoas sem encontrar um parceiro que é a gente para desenvolver, para fazer a certificação e aí contratar a pessoa. Porque aí dá para ver que realmente não... Porque se tivesse pessoas com certificação, o banco não precisava fazer esse movimento todo, né? Ele faz porque o mercado precisa de pessoas, precisa de novas pessoas. Então, assim, tem esse movimento que nesse projeto do Impulsione, que é isso.
O banco, ele seleciona a pessoa, depois ele coloca ela dentro do nosso treinamento lá e depois ele contrata essa pessoa. Então, Das pessoas que concluem o curso, quantas são aprovadas percentualmente? lá na... Do curso do Impulsiona. Hoje lá tá na média de uns 85% Caraca, de aprovação. galera, olha o que esses caras estão falando aqui hoje. Tem oportunidade no mercado, tem oportunidade para se desenvolver. Qual que é o salário inicial ali do gerente, que a gente falou? A gente vai falar de salário, acho que são uns 2.500, 3.000, mas vale de R$ 1.500, mas vale alimentação e refeição vai dar uns 2.000 de total, mais 13º, 14º, mais variável, tem bônus, sabe? Bota assim, ó, pelo menos chegar uns, assim, ó, tranquilamente uns R$ 4.000 por mês. Olha aí, galera. Entendeu? Tranquilamente, assim, a gente quer, só pra gente não jogar pra cima, sim. tá? A gente poderia contar bônus e tudo, mas pra não jogar pra cima, assim, 4.000 líquido na conta, assim, do cara. O cara vai ganhar 2.000 de salário e 2.000 de vale, pelo menos, sabe? Bota isso. no terceiro, porque a gente fala assim, vai pegar um PJ versus isso, plano de saúde, plano de aposentadoria, sabe? Porque a gente diz assim, um bancário não começa com menos de 60 mil por ano. Somar PJ, como fosse líquido. Porque as pessoas, muitas vezes, quando elas entram, elas olham, mas eu não ganho 60 mil, não é 60 mil de dinheiro, mas quem é PJ, MEI, sabe que 60 mil são 60 mil para pagar sua alimentação, pagar seu transporte, pagar sua aposentadoria, pagar tudo que você tem. Tudo. Perfeito. Então, no final, o que sobra para o MEI, pro microempreendedor individual, o que sobra para ele de dinheiro para ele gastar com lazer, com família, não são 60 mil reais, porque tem a outra parte que ele precisa de sustento. Ele tem que pagar. Comida é dinheiro. É dinheiro. Então, vale alimentação é dinheiro, sim. Sabe? Então, quando a gente soma disso, por isso a gente fala, eu tenho que comparar isso com as outras profissões, com pessoas que estão fora do mercado, para você entender. A pessoa que está vendendo bala na sinaleira, ela não tem vale alimentação, ela não tem vale refeição, ela não tem 13º, ela não tem 13 meses no ano para vender, ela tem 12 meses. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente fala assim, é isto, este é o valor. E o outro ponto é, depois que você está lá dentro, para você sair de 60 mil para 80 mil, às vezes é 12 meses. Porque você aprende como funciona o mercado financeiro e aí você começa a bater as metas e o banco remunera por causa disso. E aí o banco também te mostra qual é o plano de carreira. Porque quando a gente fala que tem um problema de entrada, e também tem um problema quando o banco está, por exemplo, no alta renda do varejo e ele promove alguém. Aquela vaga fica aberta e o banco está crescendo. Então hoje a gente tem locais que nós promovemos 1.000 pessoas. E aí nos dizem, então a gente precisa encontrar 1.000 pessoas naquela vaga. E são pessoas que estão dentro do mercado, dentro da instituição ou fora, que a gente pode contratar também. Então, esse professor nosso, ele não entrou lá na base. Ele já entrou numa dessas 1.000 vagas. E isso com 46 anos de idade. Porque o banco precisava de alguém com certificação. Eu posso contar a minha história aqui, que dentro do mercado que a gente começou ali, eu vou contar rapidamente em valor, e aqui não quero lhe mostrar para ninguém. Não é essa a ideia, é usar o exemplo. É usar o exemplo, assim, tá tudo bem. Eu entrei lá, estagiário, tá? Ganhava R$ 1.200 de estagiário, tá? Aí não tinha nenhuma certificação. Aí dentro, isso em 2013. Aí dentro do estágio, eu fiz o CPA 10. Aí, como eu tava com a fichinha na mão lá, deu a primeira promoção para Caixa. Quando tu for para Caixa, é mais ou menos o que a gente tá falando de salário. Aí você ganha uns 2.000 de salário lá, mais vale dá 60 mil no ano. Pô, já tava legal, ganhava 15 mil, vai ganhar 60, lindo. Beleza, fui caixa 1 ano e meio, mais ou menos, lá do banco, e aí fiz o CPA 20. Aí fui promovido a gerente, primeiro gerente pessoa física lá, que é o primeiro nível de gerente lá. Aí o aumento não foi tão exponencial na renda fixa, digamos assim. Então eu ganhava 60 mil no ano, antes fui ganhar 70, mas aí tinha a possibilidade de variável, e foi um ano super bom lá, entreguei as metas, então digamos que eu ganhei uns 80 mil reais no ano, que é essa parte aí. Aí isso a gente está falando de 2015, 2016. Aí, em 2017, eu fui promovido novamente, aí o gerente varejo alta renda, que no Santander chamava de Santander Van Gogh, que entrou numa agência, já deve ter visto lá. Aí eu fui ganhar em torno aí de uns 90 mil por ano, mais ou menos. Isso em 3 anos. Isso aí é de 2013 para... 2014 eu fui caixa, entrei efetivo no banco. E aí, isso a gente está falando de 2017, 3 anos. 4 anos saiu de 15 mil de estagiário para 90 mil. Poxa. Bastante. 4 anos. E, claro, é só certificação? Não, tem que ter resultado, tem que ter entrega. Mas é o que se a pessoa se dedicar dentro da profissão ali,
e com toda honestidade, assim, eu não era um cara, assim, completamente fora da curva. Era um bom profissional, me dedicava, era um cara bom, comprometido, de grupo, comprometido, horário, procurava entregar todos os objetivos lá também, mas às vezes não entregava, não era o cara dos 190%, mas também não era o cara do zero, então era um profissional, era um bom profissional. Aí, claro, depois tu vai aprendendo, tu vai melhorando, mas era um bom profissional, mas cuidava muito dessa parte do que estava no meu controle, digamos assim, que é aquilo. Tem até uma frasezinha clichê, aquela, chegar no horário, não sei o que, isso aqui não custa R$1, né? Então, isso aí eu fazia bem feito e procurar entregar as metas. Aí, vamos lá. Isso aí 2017 para 2018. Ganhava lá 90 mil por ano. Aí depois, em 2019, até daí o que o Toro estava comentando aqui, que minha filha nasceu em 2017. Então, ali no final do ano, eu fui promovido. Só que eu estava super bem lá nessa agência em 2017, que eu ganhava uma remuneração variável bem interessante, assim, porque conseguia entregar todas as metas. Quando eu fui promovido, eu fui para uma agência que não foi tão legal assim. E aí, aquele salário lá, apesar de ser um baita salário de 90 mil, é aquilo que o doutor falou, não é 90 mil em dinheiro na tua mão, tem Vale, tem Unimed, tem um monte de coisa. E aí, quando eu fui promovido, eu comecei a não ganhar o variável, o extra. E aí eu tinha uma filha já pequena, daí eu olhei assim, cara, eu preciso de uma renda extra. Aí a Marina ficou grávida do João, e eu pensei assim, ou eu começo a trabalhar, de repente, no Uber, ou eu vou ter que me mexer, porque eu precisava de uma renda extra, com 2 filhos e tudo isso. E aí foi que eu olhei assim, tá. Daí na época o Uber Porto Alegre lá tava super perigoso, assim, assalto e um monte de coisa. Eu falei assim, não, eu vou estudar, eu vou fazer o CEA, vou dar um jeito aqui. Daí conversei com o Toro lá, dei um cheque do meu pai lá pra ele lá, Fez acontecer. Fiz um rolo lá, daí paguei um pouco em dinheiro e dei um cheque lá pra ele e vou fazer esse curso aí. Porque o que me chamou a atenção? Me ligaram de um outro banco e falaram assim, tem uma vaga aqui e tal, pra CPA 20 e tal, paga 6 mil. Eu falei assim, 6 mil é mais ou menos o que eu ganho aqui. Eu falei, tá, e se eu tivesse CEA? Não, as vagas de CEA aqui pagam uns 8 mil. Aí, que é a certificação, o certificado de especialista. Eu falei, entendi, beleza, então. Aí, você pode me ligar aí quando, daqui um tempo, você me manda um e-mail. Não, eu te mando aí, quando tiver uma outra vaga, daí eu te aviso. Beleza. Aí eu fui e fiz o CEA. Aí, isso aí é abril de 2019, eu passei no CEA. Quando eu passei no CEA, aí eu falei com essa pessoa que tinha me ligado, aí começamos a conversar. Em junho de 2019, eu fui para um outro banco, para o Itaú, e eu consegui praticamente dobrar o meu salário. Eu ganhava lá, tipo, sei lá, 90 mil, eu fui ganhar uns 150 mil no Itaú. Espetacular. Isso em 2019. Então, mesmo assim me deu uns balão. Me deu uns balão, porque o que aconteceu? Naquele ano... Não, foi o curso mais caro que eu já paguei, foi o CFP pra ele. Sabe por quê? Paguei com a alma. Não, do CFP ele falou assim, cara, quando ele falou que ia ser pai, né, pela segunda vez, eu falei assim, cara, faz CFP agora, vai começar uma nova turma. Eu falei, cara, não tenho grana. Tem plano. Eu falei, cara, me dá um cheque de entrada aqui e depois a gente vê. O curso era, sei lá, uns 4 mil, eu dei 1.000 de entrada num cheque voador do limite, mas, cara, tem que se jogar, cara. Não tô falando assim pra fazer loucura, se endividar, mas tem horas na vida que você tem que arriscar um pouquinho, né, cara? Foi o que eu fiz, eu tinha ali, eu lembro que eu podia, sei lá, tinha que fazer um negócio de documento pra virar o Uber, o carro lá, pra carteira tinha que ser profissional e tal. Eu falei, cara, eu vou gastar esse dinheiro ou eu gasto numa parcela do curso, que aí pode me dar lá na frente uma grana. Aí eu pensei, não, vou fazer isso aqui que eu acho que vai ser legal. E eu consegui daí dobrar o salário ali praticamente nessa troca de banco. Então eu saio aí de 2013 de, sei lá, 15 mil no ano para 2019 aí, 6 anos depois, para 150 mil no ano. Pô, gente, olha que história maneira o Santi tá trazendo aqui. Toro, esse gênio das finanças aí. Cara, muito legal. Eu não tinha noção do tamanho do mercado, das oportunidades. Eu acho que os nossos jovens também não têm essa ideia, por isso que é legal vocês trazerem esse depoimento. A gente cresceu muito, a gente falou disso no mercado financeiro. Hoje tem uma porrada de banco digital, né? Agora estamos falando de open bank. Então, assim, as oportunidades vão continuar surgindo. O importante é o que a gente fala muito no projeto, Toro. A gente se preparar. Né? Só tem uma forma da gente mudar de vida, gente. É educação, é emprego. Então, Toro tem um caminho aqui, não tem receita de sucesso milagrosa, enfim, mas a Academia de Finanças do Toro, que está aqui hoje junto com o Santi, pode fazer uma diferença
gigantesca na sua vida. Entendeu? Quero contar uma história do Vitória no meio do caminho aí, né? Aí tava lá o Vitória, jogava bem futebol, eu fui patrocinar o time dele, né? Que era o Santander. Aí eu patrocinei, fizemos camiseta, botamos lá o nome da empresa e tudo mais, né? Aí eu falei, tem pra patrocinar o Santander, tem pra patrocinar o Bradesco também. Aí patrocinamos o Bradesco, tudo mais. Beleza. Deu uns 30 dias que a gente montou as camisetas, o Vitória saiu e foi pro Itaú. Aí eu falei, Vitória, e aí o pior? Não, isso já era 4, 5 meses que a gente tá conversando e a amizade já tá rolando. Aí eu falei assim, fui pro Itaú. Eu falei, fui. Que bom, tudo mais. Tá, então vamos montar também as camisetas, que é o único que falta, né? Por exemplo, o pessoal acabou de pegar as camisetas novas, então não tá. Meteu 5-0 no meu time do Santander e 5 do Bradesco. Olha aí. Não, e aí ganhamos na semifinal do Bradesco e na final do Santander. Ganhamos dos 2 times dele que ele tinha patrocinado. Aí eu falei, Aí... Só aqui, né, Dora? É isso. É assim. Mas, Thiago, tu comentou das oportunidades e, cara, pra mim o que mudou foi a educação. É isso, cara. Foi ter me antecipado, ter feito ali ter feito o que precisava ter sido feito, que é o que o Toro falou, né? Às vezes a galera quer o que o outro tem, ou que vê um amigo que tem, só que não está disposto a fazer o que a pessoa faz. Então, a gente tinha aula presencial lá em Porto Alegre, lá. Tipo, a galera saía do trabalho e ia para casa, ia fazer alguma coisa. Eu saía do trabalho e ia lá para estudar. Segunda e quarta, todos lá acabei o ano inteiro estudando lá, segunda e quarta de noite, fazendo as certificações. Então, tem um algo a mais. A receita de bolo, qual é? Talvez tu te dedicar acima da média. Se tu dedicar acima da média, tu vai ser acima da média. E vem, né, cara? Tem pessoas até hoje que fizeram aquela turma e não fizeram a prova. O Vitória tinha muita disciplina. Eu falei assim, o que você tem que fazer? Lê o material antes da aula. O Vitória lia o material. Aí na segunda-feira aula, terça-feira, faz o exercício dessa aula aqui. Ele fazia ali. Aí no final de semana ele mandava às vezes, mas fiz todos os exercícios. Então durante 2 meses eu vi que o Vitória tinha muita disciplina. Ele tinha, e fazia. Então, tem engraçado que eu fiz isso aí fevereiro de 2019, que a gente começou o curso. Então faz aí mais de quase 4 anos já. Né? Quase 4 anos? 4 anos. E aí esses dias tem um rapaz que era da turma, e aí eu vejo assim, tudo que eu construí. Eu tava na época lá, era gente de conta ainda do Santander, não tinha feito esse upgrade de carreira, não tava na Toro ainda, então aí acho que esse ano ainda, né? Um rapaz que era da mesma turma, mandou a mensagem pro Toro, comprei o curso contigo lá naquela turma de 19 e tal, não sei o que, era colega do Vitória e tal. E aí essa pessoa, ela não fez o curso, não concluiu, ela estava exatamente na mesma posição que ela estava em 2019. Aí eu falei, não, porque depois foi um ano difícil, né, pandemia. E assim vai, né? E assim vai, porque vai. Só que todos esses fatos, vai fazer 4 anos. Só que todos esses fatos é igual para todo mundo. Concordo. O Vitória tinha filha pequena, ia nascer o segundo filho dele, tipo, no outro ano veio pandemia, sabe, tipo, quando a gente começou a trabalhar junto, o Vitório saía lá de casa, a gente saía de casa, né, às vezes ele nem saía lá de casa, ele saía do trabalho, chegava lá às 7, 8 da noite, a gente ficava até 5, 6 da manhã trabalhando, aí às vezes eu cheguei um dia a gente ficou trabalhando de madrugada para construir os cursos, chegar em casa que eu não tinha levado roupa, quando eu chegar em casa, dormir meia hora e ir para trabalhar no banco depois. Então, sempre foi feito, claro, é muito sacrifício, quer dizer que tem que fazer tudo muito sacrifício, não, mas quer dizer que existe uma dedicação, existe uma disciplina, existe muita coisa que a gente não vê que as pessoas fazem por trás, né? A gente fala muito, traz a questão do futebol, porque é uma questão, é a paixão nacional, cultural, né? Mas existem muitas coisas que as pessoas fazem que não é naquelas 4 linhas. Concordo. Que tá lá atrás, entendeu? Criticam muito o Alexandre Pato, né? Alexandre Pato saiu da cidade dele com 11 anos, no interior do Paraná, para morar sozinho em Porto Alegre, com 11 anos de idade. Tu viu ontem, ele foi no Bola da Vez, ele falou que com 14 anos o pai dele saiu de Pato Branco lá, foi lá e levou R$50 para ele. E falou assim, cara, pega esses R$50. Ele falou, não quero e tal, vai fazer falta em casa e tal. Não, pega esses R$50 aí para tu investir na tua formação e tal, não sei o quê. Então, uma criança de 11 anos, e hoje os pais, nossa, meu filho vai pegar um ônibus, né? Tem muitos, né? Os pais botaram no ônibus do interior do Paraná para ir pro Rio Grande do Sul, que são 18 horas, deve ser da cidade dele, de ônibus, mais de 12 horas de ônibus, e com 11 anos de idade morar sozinho, no alojamento. É foda. Então, e aí com 16 anos, ele é um talento, com 16 anos ele destruiu o Palmeiras em 15 minutos, em 2006. Mas foi só talento? Não foi só talento, foram 5 anos de dedicação ali. Então, existem muitas coisas que faz por trás. Então é isso, quando a gente
A gente vê, às vezes, um jogador de futebol com 25 anos de idade, tão novo, já tá largando a vida. É porque ele já tá com 15 anos de carreira. Uhum. Ele já tá com 20 anos de carreira. Sabe? Cansa também. Às vezes a pessoa começa a trabalhar com 25, 26 anos de carreira. Fez 5 anos de faculdade, depois mais estudou. E ela tem 20 anos é com 46 dela. Que às vezes é uma pessoa de 25. Né? Então, tem todo o sacrifício que se faz por trás para as pessoas poderem ter um sucesso, né? A gente tá falando aqui, né, Toro? 20 mil, mas eu gosto lá quando você fala dos primeiros 3, né? Que você teve o Ser Base, também falou, cara, eu vendi livro a R$3. Hoje eu tenho milhões de livros vendidos, mas ninguém lembra de quantas palestras eu dei de graça e tinha minha lojinha de livro a R$3, R$4 para vender meu livro. Então é muito fácil a gente olhar o final da história, né? O Toro, 20 mil alunos, mas teve. Mesmo sendo um cara fora da caixa, né? O Toro é um desses smart guys aí, outliers. Tem muito trabalho aí pra Não, o Toro falou uma passagem que ele foi nas agências visitar 50 agências e tal, e ia lá falar com a galera, tipo, a pé, dava um panfleto e tal. Hoje a gente, ainda bem, vai visitar, às vezes, regional do banco e faz palestra para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Só que, putz, não foi sempre assim. Sim, vocês tiveram que criar um lastro, né? Para hoje vocês chegarem nos bancos ser bem recebidos, né? Exato. Então, assim, é muito isso, assim, de quem vê cara não vê corre, Sim, né? não tem dúvida. Então, tem isso, assim, de quem vê o Toro dando aula ali pro CFP, hoje, a certificação mais top, olha assim, não, pô, é muito fácil. A galera quer ser o Toro, né? Sim. Só que, aí, de novo, né? Quer pagar o preço para ser? É isso. E o preço não é pagar, vou trabalhar um mês, 18 horas por dia. Não, é como a uma gente falou, vida, né? é 20 anos dando aula, É uma jornada. para chegar até aqui, né? Então acho que... Quando eu entrava nas agências, perguntava, o gerente geral tá na agência? Aí a pessoa dizia, tá, o que que eu falava? Aí eu falava assim, posso deixar um ter folheto para os teus bancários ali, posso pegar o nome e telefone. Aí eu apresentei pro marketing uma vez, foi 1.500 nomes, nome, telefone, sabe, certificação que tinha. De onde é que você fez isso aqui? Eu falei, não, eu visitava a agência, uma por uma. Em Porto Alegre, nas cidades do interior, São Paulo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, uma por uma. É trampo, é execução, né? É o que eu falo muito do lance da execução, de ir lá e fazer. Galera, demais, hein, o papo. Gostaram? Muito bom. Dá pra ficar mais umas horinhas aí. A gente tenta fazer um podcast um pouco mais curto. Não, boa. É isso aí. Porque pra galera tá ali no carro, no trajeto, né, dar uma escutada, eu adorei. Obrigado mesmo. Obrigado pela parceria com o DPFL. Vim aqui contar a história do Santi aqui. Espetacular. Parabéns por toda a trajetória. Dá um beijão lá na família. Toro, você é um cara generoso, por isso que você tem todo esse sucesso, cara. Parabéns. Parabéns pelo give back, pelo lance da educação. Parabéns pra mãezona. Você contando aqui a história, né, do seu pai, né? Fugiu do Chile. Aí a gente vê a galera pedindo ditadura, né? Você tem ali a história da família, o pessoal não tem noção, né, cara? Na hora que a gente fala dessas coisas e ver que a educação mudou a história da sua família e hoje você pode contribuir junto com a sociedade, parabéns. Muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Deixar o site, LinkedIn, Twitter? Cara, acho que eu queria deixar... Isso aí a galera procura lá, a academia já passou ali e tal, mas eu queria deixar com a galera que quer estudar. Cara, Beleza. assim, de fato, se tem alguma coisa que pode tirar vocês de onde vocês estão para algum lugar melhor, é estudar. Foi o que meu pai me passou essa mensagem, assim, para não seguir o que ele fez, apesar de ter sido bom no final das contas, mas para ser menos doloroso. E para mim, eu acho que eu sou muito grato porque foi menos doloroso. Trabalhei menos? Não, mas assim, eu tenho uma vida boa hoje, não sou milionário, não sou rico, mas tenho uma vida boa, tenho uma família legal, consigo dar uma condição bacana para eles, porque eu estudei, desde sempre. Então, eu até tenho muito orgulho de falar, nunca repeti o ano, eu nunca tirei nota vermelha na escola. Eu peguei uma G2 na faculdade de uma cadeira EAD que eu errei o dia da prova. Então, assim, eu sempre levei muito a sério o estudo e levei muito a sério a educação. E isso me alavancou e me ergueu muito sempre. Então, para a galera que está ouvindo, é educação, estudar, conhecimento, porque isso aí ninguém tira, aquele clichêzão, mas, sim, mas é verdade. Cara, é verdade. E obrigado aí pelo convite, Tamo obrigado junto. pelo espaço. Galera quiser
chamar a gente aí também, fica super à vontade aí, LinkedIn, Instagram, qualquer coisa, e a gente tá junto aí. Beleza. E aí, Toro? Deixa uma mensagem final pra galera. Se quiser nos seguir lá, Rafael Toro, né? Da Academia de Finanças. O meu perfil pessoal é Rafael Toro no Instagram, são 2 da empresa e o meu, né? Podem me mandar dúvidas, podem falar o que vocês quiserem sobre o mercado financeiro, como entrar no mercado, como a gente pode ajudar. A gente tem muitos projetos sociais, a gente tem um projeto com o Rio Grande do Sul, que a gente doou bolsas lá para pessoas que não têm condições. A gente tem esse projeto com o Itaú também, o Impulsione, a gente tem cursos gratuitos o tempo todo, a gente está fazendo alguma coisa também. Doação de alimentos. Doação de alimentos, a gente nos últimos 2 anos doou mais de 100 toneladas, né, de alimentos, porque cada aluno que é aprovado numa certificação com a gente tem um propósito nosso, então passou a CVD, a gente doa 10 quilos, 20 quilos, CFP 60 quilos a gente doa pelos alunos. Então a gente sempre apoia as causas. Então quando tu trouxe o projeto, eu falei assim, não, vamos conversar porque faz parte da nossa história fazer isso, né? Então a gente é uma empresa, vende curso, fatura, tem pessoas que trabalham com a gente, né? Mas a gente sabe que a educação é muito mais. Isso que o Vitório falou tem a frase clichê, né? A educação ninguém não nos tira, né? O estudo não nos tira, a única coisa que não pode nos tirar é o estudo. E a gente acredita muito nisso. A gente é prova viva que a educação ela transforma a vida das pessoas. Ela transformou a minha família, transformou a família do Vitório. Eu posso dizer hoje que o meu afilhado tem uma vida muito melhor do que os meus pais tiveram. Hoje meu afilhado consegue estudar inglês, alemão no colégio com 9 anos de idade, o que a minha mãe não podia estudar português com 18, 20 anos de idade. Então são realidades muito diferentes e a única coisa que fez ser diferente foi a educação. Eu tive muito espelho dos meus pais, que saber que não tem horário para trabalhar, para poder dar o sustento da sua família, né? E o que tem que ser feito vai ser feito. E aí, agregando isso com educação, aí ninguém te segura. Então, pessoal, não deixe de estudar, se dediquem muito, né? Mas também não esqueçam de ser uma boa pessoa. Fantástico. Não pode deixar de ser isso. Então, obrigado pelo convite aí. Tamo junto, Toro. Aí. Obrigado, cara. Valeu. Vitório, demais. Galera, mais um episódio foda pra caralho. Foi foda, curti. Acho que eles também gostaram. Muitas mensagens aqui. Aproveita, pessoal. Segue lá Rafael Toro, segue o DPFL. Se você tá preocupado aí com essa questão de desenvolvimento, educação, trabalho, a gente não tem fórmula mágica, mas a gente consegue impulsionar um pouquinho você aí, tá bom? Mais um episódio aqui do Quebrando a Regra. Queria agradecer a galera aqui da Live Sports. Tamo junto. Rodrigão, João, Luciano. Valeu e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tamo junto.